Muito bem, pessoal. Começando aqui mais um podcast Marcados, episódio 2. Hoje com um convidado especial, até porque por episódio 2, claro que seria especial, né? Eu vou fazer uma breve descrição, uma introdução sobre esse convidado, e aqui eu quero que vocês entendam que essa descrição não é um currículo vitae, é o meu currículo vitae. São as coisas que eu sei sobre ele, que me chamaram a atenção, que me dão curiosidade e que vão pautar um pouco da nossa conversa hoje. Então, esse convidado é um cara que vem do brand corporativo. Ele passou por empresas como Philips, Oracle e 99. Mais recente, ele criou o departamento de branding da Me Poupe, da Natália Arcuri. Agora, um pouco mais no começo da carreira dele, ele foi diretor de branding e digital da Integral Médica. E por que eu separei esse detalhe? Porque o fato de ele estar nessa posição fez ele botar os pés por 2 vezes no Mr. Olímpia em Las Vegas. Para quem não sabe, Mr. Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo. Para quem também não sabe, eu sou praticante de fisiculturismo, eu amo fisiculturismo, por isso que isso está importante, está num budget só para isso. Está destacado. Agora, o mais importante de tudo, ele não só conheceu, como ele tirou uma foto com a lenda Arnold Schwarzenegger. Como vocês podem ver aí a fotinha, eu tive que colocar isso aqui. Essa pessoa não é ninguém menos que Galileu Nogueira. Olá, Galileu. Olá, gente, que introdução maravilhosa. Gostou? Eu amei, eu quero esses slides para me apresentar assim agora. Me contrata que eu trabalho de aquecedor de torcida para você, aquecedor de plateia. Não, eu vou contratar para você fazer toda a parte visual da minha própria marca pessoal, porque eu tô vendo já que tá tudo pronto. Imagina, cara, sua marca pessoal é muito bem feita. Inclusive, como os nossos convidados, nossos ouvintes, eles não puderam ver, mas quem está vendo a gente no vídeo, a gente está tomando um vinhozinho aqui, hoje é sexta-feira à noite, né? Então, saúde a todos aí. Galileu, é o seguinte, cara, quando a gente estava conversando para marcar esse papo, esse podcast, eu falei para você, aliás, você me falou para mim, né, da gente pegar um tema central, que a gente talvez passasse por ele em algum momento e tudo mais. Eu quis deixar extremamente livre para você falar do que você quiser. Eu quero trocar ideia com você realmente, porque eu tenho curiosidades. Para quem não sabe, eu fui atrás do Galileu, porque realmente eu descobri o Galileu no Instagram, né, eu descobri o Instagram dele, me chamou a atenção logo de cara, pela consistência da identidade, por ele ter a experiência, né, o repertório que ele tem com branding, e por ser um cara extremamente atitutoso. Né? Por que eu digo atitutoso? Né? Porque o cara que ele começou a criar conteúdo, ele já começou a ter retorno rápido, e hoje ele já está indo aí para a segunda turma, né, da imersão de branding que ele faz. Então, fica à vontade, a gente não tem pauta aqui, tá? Eu queria, se você quiser puxar um assunto aí, fica à vontade, senão eu já tenho algumas coisas para te perguntar. Muito bom. Primeiro, na verdade, eu preciso agradecer pelo convite, que eu não fiz a primeira introdução. Super obrigado. Olá, todo mundo, os ouvintes do Marcados, né? Então, eu quero agradecer pelo convite. Acho que já foi um primeiro papo muito bacana que a gente teve antes de marcar o podcast. A gente era para ser uma conversa de 30 minutos, virou uma conversa de 1 hora. É verdade. Então, isso só mostra o quanto a gente já teve sintonia desde o início. Para mim é um prazer a gente estar aqui hoje para gravar e falar um pouquinho mais sobre branding, falar sobre Mr. Olímpia, de contar bastidores, como é construir uma marca de fisiculturismo, e que tem produtos para corredores, triatletas, fisiculturistas, enfim. Tem alguns bastidores aí que eu posso contar, que eu acho que você vai gostar também. Não tenha dúvida que eu vou perguntar, sou bem curioso. Eu acho interessante a gente já ressaltar uma diferença, né, das nossas carreiras, além, né, de você ter mais tempo, de mais experiência do que eu, você tem mais tempo de atuação, as nossas experiências, elas são diferentes, né, cara? Você tem a experiência de estar construindo a marca dentro da marca, né? Então, você passou por algumas marcas, mas você ficou um tempo lá dentro e construindo a marca, fazendo branding lá dentro. Eu nunca tive essa experiência, né? Eu sempre trabalhei como prestador de serviço, né? Eu sempre fui contratado para fazer o processo de estratégia, para fazer a parte de definição de marca, de identidade visual, de identidade verbal, mas eu nunca fiz a gestão. Eu deixava
para os clientes seguirem. Então, eu tenho muita curiosidade, cara, muito mesmo. Queria começar te perguntando, né, que de todas as empresas que você passou, se teve alguma que você conseguiu ter aquela sensação de crescimento mesmo, sabe? De tipo, olha, puta, a gente saiu aqui do A e agora a gente está aqui no B e a gente está recebendo feedback daquilo que a gente queria mesmo construir. Como que é isso? Como que é esse ponto de vista interno? Assim? Boa, excelente pergunta, André. Eu acho que para a gente conversar, começando essa conversa falando sobre resultado, né? A gente já está falando sobre branding aplicado a resultado, o que de fato a gente viu, o que eu vi na ponta nessas empresas que eu passei. Acho que tem duas empresas que me marcaram muito nesse processo de ver a construção de dentro e ver o resultado muito rápido. A Me Poupe foi uma delas, foi uma das marcas que eu entrei para construir. A marca já existia, né? E é uma das coisas que eu sempre faço questão de falar quando me apresento, quando tem uma mini bio que me descreve, eu não construí as marcas, eu ajudei a construir marcas. Né? Uma coisa é você construir uma marca do zero e outra coisa é você já entrar numa empresa que tem uma marca consolidada e você ajuda a fazer essa construção. A Me Poupe já é uma marca que já existia há 5 anos, né, da Natália Arcuri. A marca Me Poupe e a marca Natália se confundem em um determinado momento, porque ela é a marca é ela, a marca é a voz dela, mas no final o perfil da Natália Arcuri no Instagram é uma coisa, o perfil da Me Poupe é outra. E foi justamente por isso que eu fui contratado para dar uma vida para essa marca e fazer com que a marca Natália fosse uma coisa, a marca Me Poupe fosse outra. E acho que a primeira coisa que eu notei, assim, que quando você começa a fazer um trabalho dentro da empresa de branding e você mesmo faz a execução e você tem um time para ver a execução acontecendo ali na ponta, é notório a gente ver o resultado depois de um tempo, né? Quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi implementar o Brand Health Tracking, que é justamente a mensuração da saúde de marca. A gente rodou uma onda zero para entender o que era, né? Uma pesquisa com quase 800 casos no Brasil, para a gente entender a situação da marca, top of mind, pirâmide de lealdade. A gente queria entender barreiras, facilitadores, o que fazia as pessoas procurarem conteúdo de finanças, enfim. Implementar o Brand Health Tracking foi a primeira coisa que eu fiz lá. E quando eu comecei a trabalhar, a gente já tinha uma marca muito bacana, mas ela estava muito na cabeça da fundadora. Sim. O princípio da marca, a essência da marca, a linguagem da marca estava muito na cabeça dela. E o meu primeiro trabalho lá foi justamente separar quem é a Me Poupe, quem é a Natália, quem é o tom de voz de cada uma delas, o que a marca tem. Mas a sensação foi muito boa, porque eu comecei esse trabalho em dezembro de 2019, em março de 2020, a gente já tinha quase 3 meses de consistência, de muitas tomadas de decisão baseadas em dados. A gente já tinha o Brand Health Tracking mensal. Então, a gente rodou dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, eu já tinha 4 meses de histórico para entender tudo sobre o comportamento da pessoa que procura educação financeira, e inclusive da que não procura, que é não interessada no assunto. Porque a gente tinha uma estratégia de capturar pessoas não interessadas e convertê-las, como também a gente queria manter as pessoas fielmente acompanhando o canal, entendendo as necessidades dela. E aí, em junho, a Exame soltou uma matéria falando sobre as 100 marcas mais lembradas durante a pandemia. E a Me Poupe, por uma surpresa nossa, assim, a gente não esperava nunca, ela estava em 49ª posição, 49º lugar, à frente de marcas como XP Investimentos, Instagram, acho que, se não me engano, o Google também estava, Itaú, e a gente ficou muito surpreso, mas era aquela surpresa também muito esperada, uma vez que a gente já fazia baseado em dados, né? Então, a gente já estava trabalhando para servir exatamente para o que o consumidor queria. Então, quando a gente começou a construir conteúdo baseado em pesquisa e dado, e a gente começou a servir esse conteúdo para o consumidor, é óbvio que a gente estaria aumentando top of mind, isso é inegável. Além do fato de que a pandemia também demandou muita audiência para o canal, já que a gente estava falando sobre educação financeira no momento mais difícil financeiramente para as pessoas. Então, juntando esses dois fatores, quando a gente viu que estava em 49º, a gente falou, caralho, né? Tipo, 5 meses de trabalho, olha onde a gente chegou. E aí, é a sensação que você tem quando você olha para o Brand Health Tracking, você fala, cara, a marca cresceu 10 pontos em awareness, de dezembro para março. Então, normal a gente estar ali naquela lista. De fato, a gente cresceu 10 pontos, a gente está falando de top of mind, não estamos falando só da pirâmide de conhecimento. Então, isso me marcou muito como profissional, porque eu vi na prática o que era, de fato, criar um conteúdo consistente. E na 99 também foi um lugar muito claro nesse processo de construção de branding dentro da empresa. Eu entrei numa área
de branding com 2 profissionais, né? Tinha a diretora e uma par, que trabalhava comigo em branding. Ela cuidava de comunicação para motoristas e eu cuidava de comunicação para passageiros. E em basicamente 1 ano de trabalho, a gente viu a 99 crescer 6 vezes o número de corridas, de corridas feitas, né, ao longo do ano. Obviamente, houve bastante investimento em comunicação, a gente recebeu um aporte muito grande da China, mas a gente cresceu com consistência, porque a gente não cresceu só top of mind, a gente cresceu o negócio e a gente cresceu também atributos de marca. A gente cresceu os atributos de segurança, que eram os atributos mais importantes para a companhia, como também o atributo principal, onde a marca estava ancorada, que era ser reconhecida como mais barata que Uber. Então, a gente queria que as pessoas entendessem que o serviço era muito parecido, mas elas economizariam entre 10% a 15%. Então, a gente tinha como atributo interno monitorar a percepção das pessoas de que a 99 era mais barato que Uber. Desculpa te interromper, mas que ano foi isso aí, cara? Porque eu lembro disso. Eu lembro disso acontecendo. A gente está falando de 18 e 19. Eu lembro... Me poupe, exato. Eu lembro, tipo... Eu fui, assim, meio que o early adopter da Uber, sabe? Tipo, eu só usava Uber quando só existia o Black, negócio. E eu tinha uma resistência... Interno, né? O pessoal exatamente. E eu tinha uma resistência contra o 99, não só por estar relacionado com táxi. Porque eu não gostava de táxi, entendeu? E eu lembro que teve, nessa época que você está falando, foi mais ou menos isso mesmo, que foi uma época onde eu baixei o aplicativo do 99. Eu comecei a entender que tinham essas vantagens de preço, e eu também comecei a perceber que não era mais esse negócio que era só táxi, não, que tipo, eram carros e muitas vezes eram os mesmos motoristas do Uber que estavam ali trabalhando, entendeu? Então eu lembro que rolou essa mudança de consciência em relação à marca, entendeu? É isso aí? A gente, foi exatamente isso. A gente tinha esse desafio quando a China chegou. A China era muito obcecada em passar o Uber, né? Isso era uma coisa que a gente já recebia. Esse negócio da China aí foi que vocês foram avaliados, vocês se tornaram um unicórnio. Exato. A marca se tornou unicórnio no finalzinho de 17. Ela já tinha uma participação da Didi Chuxing, que é uma empresa chinesa de mobilidade urbana, a maior empresa do mundo, basicamente. São 30 milhões de corridas por dia na China. Nossa. Então, é muita gente. E quando a gente vai olhar, é tipo assim, 7% da população, sabe? Então, é uma empresa gigantesca. Ela já fazia uma participação acionária, já tinha feito uma primeira rodada de investimento. E aí, no finalzinho de 2017, ela comprou a 99 por $1 bilhão. Então, os fundadores entregaram, fizeram toda a transição, né? O presidente ficou mais 1 ano ainda. E aí a Didi, ela vinha com essa pegada de, tipo, queremos destruir o Uber em todo lugar por onde a gente passar. Na China, eles já tinham conseguido. Então, a operação do Uber durou só 2 anos. E aí, no final de 2 anos, eles não tinham mais como competir. Basicamente, o Uber entregou e falou, cara, eu não consigo mais. E aí, a Uber vendeu a estrutura da Uber para a Didi na China. Aí ela dominou. Então, dominou, né? Basicamente também na China, boa parte das empresas também tem uma ligação muito forte com o governo. E aí a gente também tinha essa coisa de trazer isso no Brasil. A 99 sempre teve essa essência de ser uma marca que tirava muita onda com o Uber. E a gente começou a construir uma estratégia de branding onde a marca 99 ela não era... A gente não queria projetar ela como o segundo lugar. A gente queria ser a marca challenger, a marca que desafia o líder o tempo inteiro. A gente fica provocando, a gente tira onda, a gente faz publicidade com o logo deles, a gente toma Conar. Então, a gente tinha essa coisa de brincar muito com a história da Uber. E aí, nessa época, a gente já começou a posicionar. A gente fez uma pesquisa e entendeu que os consumidores eles tinham um drive de escolha de aplicativo de mobilidade, onde 70% eram atributos de preço e 30% eram atributos de marca. Né, que eram atributos vistos como atributos de qualidade. E aí, lá dentro, a gente falou, cara, se preço é um negócio, a gente, de fato, vai atacar isso em toda a comunicação. E aí foram 2 campanhas muito delícias de fazer, que foi a primeira, que era Recalcula Vai de 99, que para mim foi uma das campanhas mais brilhantes que a gente já fez, era muito simples. Né? O Recalcula Vai de 99 era super redondíssimo, que a gente queria quebrar o hábito, basicamente, que era aquela coisa de você pensa em carro particular, você não pensa em 99. A 99 tinha uma herança de 99 táxi muito forte. Ela se chamava 99 táxi, ela mudou para 99,
mas não foi feito um trabalho anterior de comunicar às pessoas que a 99 tinha tudo. Ela ainda tinha um ranço muito forte, principalmente provocado pelo patrocínio em futebol. Então, a 99 Táxis teve um dos anos que fez um patrocínio muito forte em futebol. Acho que, se não me engano, foram 8 a 10 milhões de reais em patrocínio de futebol. Flamengo, Vasco, tinha mais de um time. tinha mais de um time, mas eram aparições mais pontuais. E aí, no final das contas, o Recalcula era para quebrar o hábito. A gente sabia que as pessoas já tinham um top of mind muito grande, e aí a campanha toda eram dois personagens que brincavam de tipo saindo de uma balada, saindo de um teatro, correndo na rua, falando: ah, vamos embora, vamos, você chama um carro? E aí ele chamava, ele ia clicar no aplicativo preto, e aí o amigo falava: ué, mas por que você vai chamar isso daí se a 99 é mais barato? Ele falou: ah, eu não sabia. E aí vinha toda uma brincadeira. Aí trazia uma professora do primário para falar para ele, trazia um psicólogo para falar para ele, trazia uma fonoaudióloga para, né? Então tinha toda uma brincadeira, trazia o melhor amigo para falar para ele. E aí a gente tinha alguns elementinhos para dar a entender que era Uber, né? Então o carro que chegava era um carro todo preto, o motorista estava de polo preto, a gente nunca mencionava a marca em si, mas a gente fazia sempre aquela brincadeirinha para as pessoas saberem que a gente estava falando da Uber. E foi essa campanha que fez a 99 crescer 6 vezes em um ano. A gente teve um resultado muito bem sucedido, uma campanha 100% digital. A gente chegou a testar algumas coisas de televisão, a gente fez bastante rádio também, out of home. TV em si não teve tanto retorno quanto a gente imaginava, por se tratar de um aplicativo digital mesmo, né? A TV ajudava muito no awareness, mas não era a discussão de awareness para 99. A 99 tem um awareness muito alto. As pessoas sabem o que é. Elas Sim. podem não saber, elas podem nunca ter usado, mas elas já ouviram falar. A gente tinha um problema maior de consideração, que era na hora que você realmente escolhe o aplicativo. Então, essa campanha me marcou muito. E aí, dentro da empresa, fica sempre aquela discussão, né? Ah, mas foi branding mesmo? Será que não foi a estratégia de preço, a estratégia de desconto que a gente dava? Será que não foram as promoções que a gente fez? Mas a gente sempre se posicionou como departamento lá, como uma área que, cara, não importa, a empresa cresceu 6 vezes. Se a gente teve uma campanha de 3 meses, a gente teve uma campanha massiva de 3 meses, a gente comprou basicamente quase todo o inventário da internet durante 3 meses para fazer a campanha de comunicação acontecer. E é muito legal você ver o resultado na ponta. Assim, quando a gente bateu o recorde de 6 vezes mais do que o ano anterior, a gente falou: cara, não tem como uma campanha com um budget tão grande, com um orçamento tão grande que a gente usou, de fato não render muito para nós. Então, assim, é muito bacana ver dentro da própria empresa a construção acontecer, e você vê um time que começou com 3 pessoas, é o time que fez a marca crescer 6 vezes, daqui a pouco a gente já estava num time de 10 pessoas, sabe? Sem dúvida, cara. E é interessante porque por mais que você fale, foi uma campanha que, porra, os caras tinham um budget milionário, aí fica fácil, não é? Porque independente de fato vocês terem comprado a internet, como você brincou, a campanha não era aquela campanha de hard sell, né? Era uma campanha de construção de identidade, de associação com atributos que vocês queriam puxar para a marca. Então, sim, tinha ali a parte de benefício físico. Vendedora, sim. Sim, falando que é mais barato. Legal. Mas o jeito que vocês fizeram, né? Tipo, que vocês criaram uma identidade para a voz da marca, sendo com esse tom jocoso, né? De chamar os amigos e tal. Sim. Então, isso é construção de marca, e é aquela coisa que não é tangível. E aí. Exato. Exato. E aí, eu queria entrar nesse papo, porque quando a gente conversou da primeira vez, você falou uma coisa para mim, e eu até falei: pelo amor de Deus, vamos parar aqui que eu quero te perguntar isso durante o podcast. Porque assim, cara, eu tenho uma obsessão, a mesma obsessão que eu tenho para construção de marca, eu tenho para conversar com pessoas. Eu tenho interesse genuíno em entender a origem, de onde veio, por quê e tudo mais. Quando a gente estava conversando da última vez, você falou uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Que você optou, né, por sair do corporativo, sair de trabalhar com marca, para parar de trabalhar com marcas e passar a trabalhar por conta, a criar cursos, a dar consultoria, por uma experiência sua de meio que estar cansado de ter que estar o tempo inteiro convencendo, né? Inclusive a própria empresa da importância ou da influência que a área de branding tem, né? E isso é uma coisa que eu tive essa experiência em outro lugar, trabalhando dentro de uma agência. Né? Tinha que comprovar o valor do trabalho de branding dentro de uma agência. Acho que é pior ainda.
E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas, assim, eu queria que antes de você chegar nesse assunto, você contasse para mim como que você chegou no branding, né? Porque a gente sabe que não existe faculdade de branding. Quer dizer, acho que agora até existe. Acho que agora talvez, Assim, acho que existe já. pós-graduação, É, existe a graduação, mas tem pós, tem mestrado. isso. Mas, tipo, na nossa época, Não, nem sei nossa quantos época anos você não, tem. né? Quantos, Tenho quantos anos... 32. Ah, eu tenho 30, tá a mesma coisa. Então, na nossa época, de fato, não tinha, né? Não tinha mesmo a especialização em branding. Então, eu queria saber como você chegou no branding. Da onde você veio? O que você estudou? O que foi autodidata? Me conta um pouco disso. Boa. Eu, na verdade, comecei a minha carreira em agência. Então, eu trabalhei como diretor de arte durante 2 anos. Depois eu virei planejamento, só que eu morava em Aracaju, né? Então, basicamente, é um mercado muito pequeno, marcas muito locais, e não existia ainda a função planner, né, em Aracaju. Era uma coisa que não dava para você ser planner. Você poderia ter skills de planejamento, mas não tinha nenhuma agência que contrataria um planner. Era sempre Era muito execução. era muito a tríade do atendimento, quase um planner. Aí o diretor de arte e um redator. E aí você fazia uma Exato. trincazinha ali, o diretor de arte e o redator recebiam um briefing e vamos embora. Não tinha essência de planejamento. E eu trabalhei com um chefe numa das agências que ele falou, cara, toda vez que eu te peço um job de direção de arte, você faz uma apresentação, você faz uma defesa, você usa dado de mercado, você fala de cenário, e eu não estou vendo que você está indo para planejamento. Cara, investe nisso. E eu, na época, fiquei meio assim e tal, e tinha toda uma coisa do sonho aracajuano, sergipano, de vir para São Paulo e estudar no bootcamp de planejamento da Miami Ed School. Isso era o suprassumo dos profissionais sergipanos. A gente tinha alguns profissionais sergipanos que tinham vindo para São Paulo, e, diferentemente de hoje, você teria que vir para São Paulo e morar em São Paulo para poder estudar, de fato, o bootcamp, que eram 3 meses, tinha aula toda semana, então você tinha que fazer todo um preparo, não só porque o bootcamp era caro, né, custava R$ 10.000, como também a questão de você ter que ficar em São Paulo tendo aula segundas, quartas e sextas à noite. Não existia opção online na época. Cara, E eu comecei aí. que época que é isso aí? Porque a Miami Ed School é recente até aqui em São Paulo, não é? Então, a Miami ela já tem bastante tempo aqui em São Paulo. É mesmo, cara. Nossa, Se eu não me engano, a Miami já deve ter seus 15 anos em São Paulo. Eu acho que é mais ou menos isso. tá. Miami já tem mais ou menos 15 anos aqui em São Paulo. Então, esse meu chefe falou assim, cara, vai trabalhando Aham. como planner e vai fazendo os DA aí, vai junto. Na hora que der tempo, deu. Concorrência, se você quiser fazer, a gente aloca outro DA, você faz o planning, mas a gente vai dar um jeito. E eu lembro que um dos meus chefes até falou, não, a gente vai pagar o bootcamp. Você pode ficar tranquilo que a gente paga o bootcamp para você Que fazer. legal. Falei, pô, animal. E aí, na época, deu uma treta, a agência perdeu uma conta, e aí diminuiu a grana, enfim, acabou que não rolou. E aí eu resolvi vir para São Paulo. Em Aracaju eu já vinha vendo, né? Isso estamos falando de 2010. Eu já vinha vendo o movimento do digital, eu já vinha vendo o crescimento de marcas no Orkut fazendo ações, eu já estava vendo a época dos blogueiros, né? Na época tinha os blogs eram muito fortes, os blog camps, os bar camps, os encontros de blogueiros, tinha toda aquela história. Falei, cara, tem coisa aí no digital e eu quero ser um dos primeiros caras que vai estudar isso. Então, comecei a estudar, fui fazendo por conta aí no Autodidata. E aí eu, depois de 4 anos em Aracaju, falei, cara, vou para São Paulo. Vou para São Paulo e, putz, não quero mais agência, cansei desse ambiente. Agência, eu tinha um trauma, porque eu trabalhei muito final de semana, eu trabalhei muito Natal, trabalhei muito Carnaval, eu cancelei férias muitas vezes. Eu falei, cara, se em Aracaju eu já faço isso, imagina em São Paulo. Então, eu já cheguei aqui, eu quero ser cliente. Quando eu cheguei na Integral Médica, que foi meu primeiro emprego em São Paulo, eu entrei como analista de marketing digital pleno. Eu voltei muitas casas, né, em relação à minha profissão. Foi uma das coisas muito difíceis no começo aqui em São Paulo, porque existe sim uma discriminação para quem é do Nordeste. A coisa de você só ter trabalhado com marcas locais, principalmente, é uma das coisas que pega muito. Né? Sim. Mas você atendeu quem? Eu atendi a Universidade de Tiradentes. Mas que universidade é essa? É uma rede de varejo. Que rede de varejo é essa? Então, existe uma dificuldade dos empregadores de entenderem a minha experiência e que eu tinha, de fato, uma bagagem para trabalhar. E eu comprei esse passe, falei, cara, tudo bem, beleza, mas eu precisava de uma chancela também para me evidenciar no mercado, porque a faculdade que eu estudei não era conhecida, as empresas que eu trabalhei não eram conhecidas e as marcas que eu atendi também não. Então, assim,
basicamente em São Paulo eu ia ter que voltar muitas casas. Então, estrategicamente, eu resolvi fazer um MBA em marketing digital pela SPM para poder dar a carteirada. Chegar no empregador e falar, cara, eu faço SPM, É jogar trabalho o com... jogo, né? É o jogo que É você o viu que você ia ter que jogo. jogar aqui e falar, beleza, vamos lá. E o título também da pós, né, do ponto de vista de marketing digital, cara, para você fazer marketing digital em 2012, você já tem uma pós, era uma das primeiras no país. Sim, Estavam, sim, sim. se eu não me engano, essa turma que vai ser foi a segunda turma de marketing digital da SPM. A primeira Aham. turma foi em 2011, a segunda turma começou em 2012. Então, falei, cara, vamos embora. Na Integral Médica, eu trabalhei com digital. Então, basicamente, eu estruturei a área de digital, ferramenta, tom de voz para social, rede, estratégia de canal, aquisição. Eu fui muito no digital em si. Fiquei 3 anos lá, só que no meio do caminho eu sempre via algumas ações de branding, né? A Integral Médica fazendo umas extensões de linha, eu via o time de produto desenvolvendo embalagem, linguagem de marca. Depois a Integral entrou no mercado de camiseta, roupa, boné, patrocínio do UFC. Então eu fui acompanhando esses movimentos e falei, cara, tem coisa boa aí também, né? E nesse processo eu já estava um pouco cansado. Depois que eu estruturei tudo do digital, eu falei, cara, eu preciso crescer. É uma empresa familiar, de certa maneira, não tem muito espaço, né? E eu falei, putz, o que que eu posso fazer para agregar para minha carreira e eu aprenda mais sobre branding? E aí rolou uma oportunidade dentro da Integral Médica de eu sair da coordenação de digital, necessariamente, e ficar meio termo de novo entre coordenação de marketing de produto e digital. Então, eu contratei uma Hum. pessoa, beleza, tocava a execução de digital, mas eu comecei a cuidar de produto. Falei, cara, beleza, show de bola. É uma maneira de eu aprender os dois de novo. E aí eu fui cuidar da linha Darkness, que é a linha justamente É. focada em fisiculturismo. É. E aí eu passei a responder por toda a parte de patrocínio, embalagem, ponto de venda, comunicação com os atletas, uniforme, patrocínio, evento, ativação. E aí foi onde Deixa eu começou te essa interromper, loucura. desculpa, rapidinho. Pode interromper. Vamos lá. Me conta, nesse momento, você já tinha uma posição de estrategista de marca e a marca em que você está, a Integral Médica, ela já tinha essa consciência de precisamos construir marca? O termo marca era utilizado ou você era tipo, ele é o head de brand de marketing, sabe? Como que era essa relação? Não, já existia. Na verdade, a Integral Médica passou por um processo de consultoria externo Ah, para sair do processo de familiarização, né? Então, ah, o fundador já não era mais o diretor, já não era mais o presidente. Então, eu tinha duas pessoas muito boas comigo, que basicamente era a minha chefe, né? A diretora de marketing da Integral Médica, que de fato ela era uma pessoa que veio da Unilever. Então, ela veio já com a consciência de marca muito forte, ela cuidava de marketing produto. com certeza, ela já sabia. Então, ela veio com uma cabeça muito grande de, né, Unilever, gente. O beijo são as Uhum. maiores marcas que a gente trabalha. E o Sim. gerente de marketing, que eu respondia na época que eu era coordenador, ele também veio da Unilever. Então, ele foi a primeira pessoa que me deu, de certa maneira, o bichinho do branding, porque ele foi lá, Ah, dividiu as linhas de produto, criou 4 brand books, cada marca com posicionamento, cada marca com oh, público, cada marca com manifesto. Então, ele preparou um caminho. ah, E aí eu já estava num processo que, como eu lia muito, eu trabalhava com isso, e o digital, de certa maneira, lá dentro, era a voz da marca, fora do ponto de venda, né? A Integral vende por distribuição. Ela não vendia necessariamente em e-commerce, ela vendia em loja de suplemento. Então, o lugar onde você poderia construir marca era site, blog e rede social, né? A Integral não fazia TV, não fazia rádio, não fazia sentido, né? Era muito nichado ainda. Então, claro. assim, o lugar era o digital. Então, ali já se desenvolvia um pensamento para estruturar marcas. Inclusive, já se tinha uma discussão de evolução de identidade visual, já existia uma discussão de criação de linhas e códigos visuais para cada marca que era dentro do grupo. A Integral Médica virou um grupo chamado Integral Médica Group, então você já saía daquela estrutura da marca produto e ser uma marca corporativa, junto com algumas marcas embaixo. Uhum. Então, esses dois chefes, né, inclusive Fernanda Conejo, um beijo, maravilhosa, hoje está nos Estados Unidos, tal, estou com a vida dela lá. Ela já tinha feito esse caminho. E aí no digital era onde tinha a construção de tom, basicamente, onde a gente tinha toda a parte de stories, feed, relação com os atletas, patrocínio, concurso cultural, explicação de produto, vídeo, tutorial, vídeos de treino, enfim, aí é onde você construía a voz.
Uhum. Então, já existia essa consciência no processo de tirar a família. O filho do fundador virou o CEO, e era um cara muito jovem. Na época, ele tinha 32 anos quando eu entrei com 23. Então, assim, era um Uhum. cara super jovem, acreditava em social e tinha toda aquela... Então, eles me deixaram muito livres para fazer o que eu queria fazer, né? Então, da parte de listening, de marca e ferramenta, precisei sim passar um ano na Labuta para conseguir uma verba para trabalhar. Na época que o orgânico ainda era bom, na época que o Facebook ainda entregava, na época que o Instagram ainda entregava, estava dando para tocar. E depois a gente começou a ter. Então, já existia assim um pensamento de marca. Já tinha, Sim. sabe? Eu lembro que eu acho que a Integral foi uma das primeiras marcas a ter um canal no YouTube, tipo, mais direcionado, assim, Integral TV, né? Eu lembro. Uhum. É. E A foi mais. gente teve... Pode falar. Não, a gente teve... A gente tinha um canal, que era o Integral TV, e de fato a gente produzia conteúdo para o canal. Ele não era uma adaptação de algum vídeo, de algum, sabe? A Sim, gente de sim. fato tinha uma produtora, a gente levava os caras para treinar, a gente gravava treino, a gente roteirizava, a gente picotava em alguns um treino de 4 minutos, em um treino de 1 minuto, enfim, a gente conseguia fazer algumas coisas legais. E eu vinha com esse drive muito forte de marca também, do tipo, cara, é ali onde a gente vai construir, né? Onde a gente Uhum. vai conseguir captar. E era uma época que, assim, era mato o assunto de treino, musculação no YouTube. É, era verdade. Então, era a coisa do teus... A gente tinha aqueles vídeos motivacionais de fisiculturismo, né? O Jay Cutler treinando, Sim, e sim, toda aquela sim. galera que você achava muito bom, mas era muito distante, né? Era uma galera que não refletia a relação da sociedade do Brasil e também era um Não, cara que estava nos Estados Unidos e completamente. tal. Exato. Então, a gente investiu muito nisso. Então, é uma empresa que assim, sempre acreditou na marca, tinha toda uma questão da proteção. O branding sempre foi muito forte. É uma das poucas empresas que eu trabalhei em 2012, por exemplo, que já tinha uma house de criação dentro, um É. diretor de arte, redator, designer, e que tinha todo um cuidado com embalagem, tinha cuidado com foto, né? Então, assim, já existia um pensamento muito um drive muito forte para a Uhum. marca, assim. É, genial. Agora, eu lembro que nessa fase, cara, tinha a Integral TV e tinha o Felipe Franco, né? O Felipe Franco acho que foi um dos primeiros aí para o YouTube também, Também. a O que era o era o Renan, Renan da Forfeit Forfeit Club. Club. Isso, exato, exato. E era isso que tinha, né? Era isso que tinha, cara. Não tinha outras Era coisas. isso. Tinha muita coisa do Facebook na época, que era as pessoas postando videozinho de treino, daí todo mundo ficava analisando o shape, dando like e tal, e aí você tinha os famosinhos do Facebook, né? E o É, Léo Stronda, por exemplo, era um desses. O Léo Stronda é, era um cantor de uma banda de rap no Rio de é, Janeiro, é. mas que dentro da comunidade começou a ganhar uma força ali muito informal. Ele nunca foi um atleta, né? E ele nunca se Sim. posicionou como um atleta, nunca subiu num palco, Aham. mas as pessoas enxergavam ele pelo físico dele como um atleta, tá? Então, Associavam, assim, né? É. exato. E foi a primeira vez, por exemplo, que a gente trouxe uma pessoa desconhecida, né, para o mundo do fisiculturismo e que se tornou uma referência dentro do fisiculturismo para popularizar, para tornar um pouco mais mainstream É a tipo discussão. é um conector, né? É um veículo que acessa a bolha que não tá do fisiculturismo, assim, né? A gente vê Exato. bastante. Hoje, meu Deus, o que se tornou hoje, né? Hoje a gente vê o Paulo Musi, que é um médico esportista, indo no podcast do Rafinha Bastos, né? Então, Exato. você vê que tá coisa, meu, e assim, como você mesmo já tinha me dito, né? A audiência, o público do fisiculturismo é muito apaixonada, é muito engajada, né? Então a gente vê o canal de Renato Cariani, até das próprias marcas, Max Titânio, Integral Médica, batendo Sim. milhões, milhões e milhões de inscritos, né? Acho isso muito interessante. Mas agora eu quero voltar para aquela minha primeira questão. Vou te forçar a chegar nos dias de hoje. Legal. Você contou ali do seu começo, né? Que como você chegou no branding, como você começou a atuar com branding, e a gente já entendeu, né, que a Integral Médica foi de fato aí o seu primeiro trabalho focado nisso. E aí depois, beleza, você passou nas empresas, como a gente já ouviu, passou na Philips, na Oracle, passou na Me Poupe. Tá. Vamos acelerar para hoje. O que aconteceu que você achou que, pô, eu vou sair do corporativo, eu vou me decolar, eu vou me jogar, né, na vida da consultoria e até da educação, né? Que hoje você educa outras pessoas. Uhum.
Então, me conta como é que foi essa transição para você. Não, foi muito, assim, acho que para mim foi muito orgânica, né? Uma transição que ela foi pensada e não foi ao mesmo tempo. Fazendo só um gancho da pergunta anterior, eu fui tendo contato com branding ao longo das empresas que eu fui trabalhando e cada empresa foi me ensinando alguma coisa. Então, quando eu fui para Integral, a gente viu uma visão Unilever de construção de marca. Quando eu fui para Philips, a gente já via um cuidado gigantesco num time global de branding que tinha que alinhar muito as campanhas que vieram ser feitas no mundo inteiro e existia toda uma questão de atributos de marca, atributos emocionais, e eles batiam muito nessas teclas. Quando eu fui para 99, eu tive uma diretora que veio da Ambev, que também era outro celeiro de marcas. Então, ela também trouxe uma visão muito grande de construção, posicionamento, estrutura, atributo, mensagem. Quando eu estava na Oracle, tinha um time global de branding também, que era animal, espetacular, assim, de realmente fazer uma gestão de uma marca que, para mim, era... Eu acho que eu te contei isso, eu não lembro se eu te contei, mas a Oracle me intrigava muito por ser a 17ª marca mais valiosa do mundo, sendo uma marca B2B à frente de marcas como Nike, Louis Vuitton, Dior, e no meio dali tudo tem uma Oracle da vida. Então, todo lugar ele foi me trazendo uma bagagem de branding, foi me construindo ali um autodidata, mas trazendo para o dia, respondendo já essa sua segunda pergunta, branding é uma disciplina que está em construção em todas as empresas que eu passei. Ela não existe ainda uma clareza, as empresas ainda medem branding como elas medem vendas, elas medem branding como elas medem aquisição de cliente. Então, ainda existe um momento que você precisa provar o que é, por que funciona, até onde isso vai, quanto isso custa, quanto isso retorna. E ao longo desses 12 anos trabalhando, me cansou um pouco desse processo. Me cansava um pouco dessa coisa de tipo, cara, como assim? Como assim a gente precisa provar que uma construção de marca em um vínculo emocional com o consumidor traz retorno para a empresa? É óbvio que isso traz retorno, tem uma teoria por trás. Tem pessoas incríveis, tem o David Acker com a teoria do brand equity, tem o Keller, da escola do Kellogg de marca. E assim, ainda assim a gente precisava provar a todo momento que funcionava, etc, etc, etc. Então, isso me cansou um pouco ao longo do processo, e principalmente porque nem sempre as diretorias que estão acima, elas são diretorias que têm essa bagagem de marketing, comunicação e branding. Pelo contrário, às vezes são presidentes que estão há 30 anos na empresa, há 50 anos numa empresa. Então, ele vem de uma escola um pouco tradicional que ainda vê aquela coisa de marketing é vendas e produto é o que faz vender, ponto. O produto é bom, vai vender, acabou. E aí você põe R$5 ali de publicidade e vamos embora. Então, isso já vinha me cansando há um tempo, e na Me Poupe foi o último lugar que eu trabalhei, onde eu estruturei uma área inteira do zero. Então, contratei as pessoas, coloquei, defini linguagem de marca, tom, visual, fiz toda a estrutura. E eu fiquei com eles 8 meses trabalhando, né? E eles decidiram não seguir depois com essa diretoria de branding, achavam que a empresa ainda precisava amadurecer muito em relação a ter uma estrutura de branding, uma diretoria de branding, né? A empresa ainda tinha algumas coisas de negócio a serem resolvidas. Ainda existia uma discussão se era uma empresa de educação, se era uma edtech, se era uma empresa de influência, se era uma empresa de conteúdo, se era uma empresa de dados, o que era. Então, eles decidiram não seguir, meu contrato se encerrou em outubro, e aí foi uma hora que eu falei, cara, já tem um tempo que eu estou cansado dessa estrutura. Já fiz tudo que eu tinha que fazer dentro de uma marca que é admiradíssima, as pessoas adoram, a influenciadora é muito querida. Então, cara, vamos embora, vamos agora. Já que eu estou num processo de inconformidade do fato de ter que ficar provando o valor de branding, então que eu seja a pessoa que vai formar novos defensores do tema para que essas pessoas continuem brigando, não só eu sozinho, mas a galera continue brigando para que branding seja melhor visto na empresa. Então, eu brinco muito na história, na imersão que eu dou aula, justamente assim, cara, o papel de vocês é serem os guardiões da marca, mas mais do que isso, são os evangelizadores de branding. São vocês que vão bater na tecla de um presidente e ficar falando, funciona, funciona. E eu quero que isso se multiplique, eu quero que vocês virem gremlins, todos vocês que joguem água e tem alguém sempre defendendo o branding até uma hora que isso vai virar. E quanto mais eu trouxer teoria para você, quanto mais eu trouxer estudo e fundamento teórico e prático também, mais fácil vai ser convencer essas pessoas. Não quer dizer que seja rápido, não quer dizer que seja em curto prazo, mas vai ser mais fácil ter mais gente falando sobre o assunto e não trazendo aquela visão etérea, né? Ah, legal, a embalagem é fofa, mas e aí? Né? O que a gente está movendo? E quando eu comecei a ter dados muito próximos, né, principalmente o Brand Health Tracking, o famoso BHT, o tracking de marca,
Cara, não tem como você dizer que não funciona, porque você está entrevistando pessoas mensalmente e você está vendo evolução de atributo, visual, emocional, você testa conceito, você entende intenção de compra. Cara, é óbvio que tem um dado ali. Mas para mim o grande problema é quando as empresas ainda querem medir a área de branding, como elas medem a área de produto, como elas medem a área de vendas, como elas medem a área de aquisição, que é eu coloco R$ 1 e volta quanto? Esse não é o pensamento para branding, infelizmente. Queria muito que fosse, mas ainda não temos, né? O menino Acker criou o Brand Equity em 95 e estamos até hoje ainda tendo que batalhar pelo equity que ele criou 25 anos atrás. Mas as pessoas ainda preferem dizer que eu quero colocar R$ 1 e volta 3. E aqui a construção é curta, que tudo tem que ser rápido, que não dá tempo. E aí você fala, cara, então você está indo para o princípio contrário, né, de branding. Mas, por outro lado, André, a gente vê também um outro lugar muito gostoso de se ver, que está puxando o crescimento de branding, são as startups, que já crescem com essa mentalidade, elas já nascem com essa mentalidade, mas elas não nascem sozinhas, elas nascem com os investidores pressionando as startups a terem valor de marca. Perfeito. Então, quando eles já chegam no momento de aquisição, eles falam, e o valuation? Quanto que é? O que é asset de negócio, mas o que é asset de marca? O que vocês construíram até agora? De awareness, top of mind, consideração. E aí, quando o investidor, que é a pessoa que tem o dinheiro, pergunta para você, cadê a sua marca? Ou quando o investidor chega e fala para você, eu vou te dar 100 milhões nessa primeira rodada, mas 20% vai ser para construir marca, você não tem o que fazer. Exato. Então, a gente também já vê um cenário aí de evolução muito, muito bacana, porque os investidores têm pressionado muito, né? Toda vez, você assistir qualquer pitch de startup, você sempre tem um capítulo para falar da marca. Sempre. Imagem, reputação, credibilidade. Então, falando no hoje, foi assim que eu cheguei. Foi num momento de inconformidade. Eu falei, cara, estou cansado e agora eu quero ser a pessoa que vai multiplicar esse conhecimento para ter mais gente defendendo o branding. Então, aí eu decidi, falei, cara, é tudo ou nada. Ou esse ano vai rodar, ou volto para o corporativo depois. E aí, paciência, vamos embora. Não tem o que fazer. Não quer dizer que eu não goste do corporativo. Eu só estava um pouco cansado. Então, eu decidi me dar um sabático remunerado do assunto para tentar fazer por conta, né? Eu acho fantástico. Aliás, que puta corte, hein? Nossa, Matheus. Aí, edição. Eu fiquei sorrindo o tempo inteiro porque eu sabia que isso aqui é um corte. Bom, enfim. Mas até para continuar o corte, é interessante você ter falado, né, dessa cobrança dos investidores. Eu tinha uma apresentação de uma palestra que eu dava acho, uns 2 anos atrás, que tinha um slide que era justamente uma frase eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele era o CFO de um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos, que chama BlackRock Inc. E eles, cara, mais de $1 trilhão assim sobre a gestão deles, né? E ele tinha emitido uma nota, né, junto com um relatório anual que eles faziam para todos os investidores, dizendo justamente que as marcas sob tutoria deles, que tinham um propósito, eles vão falar propósito, que tinham um propósito claro e bem articulado e eram capazes de se conectar num nível emocional com seus consumidores, inevitavelmente, em cerca de 5 a 10 anos, passavam a valer mais do que as concorrentes que não faziam o mesmo. Então, é interessante porque o jogo virou, né? É o cara, as mesmas pessoas que vinham cobrar do pessoal de branding qual que é o retorno, que são a galera do dinheiro, agora a galera do dinheiro maior ainda, os investidores vieram falar, meu amigo, peraí, eu não quero saber do retorno do primeiro semestre, eu quero saber a construção de marca. Como é que tá isso aí? Então, isso é fantástico. E, cara, não é um jogo que a gente perdeu ou que a gente está perdendo. Não, a gente já ganhou. É que, né, as coisas levam tempo, principalmente aqui no Brasil, para chegar, né, as coisas. Mas, enfim. Mas, cara, para mim, eu queria só complementar, que eu ainda acho que a gente está no mesmo corte, que essa motivação que você sentiu de disseminar, de criar gremlins, né, pela causa, foi o mesmo sintoma que eu senti quando eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu achei que eu ia produzir conteúdo para pessoas que eram como eu, alguns anos atrás. Designers ou publicitários
que queriam aprender a parte de branding para conseguir tornar o seu trabalho um pouco mais robusto, né? Fazer entregas um pouco mais estratégicas, enfim. A minha surpresa foi que as pessoas que mais se engajavam com o meu conteúdo eram pessoas que não são da área. E eu comecei a perceber que branding é muito mais relacionável com o público geral do que marketing. Branding, você fala sobre comportamento, você fala sobre antropologia, você fala sobre pessoas, o que elas fazem, os grupos que se formam a partir de crenças e por que determinado grupo passa a usar o mesmo tênis. Exato. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente se encontra, né, nessa motivação por passar a ensinar e a falar sobre branding para pessoas que querem aprender sobre branding e sair daquela briga constante, né, de ter que convencer o cliente ou de ter que convencer a cúpula da diretoria ou ter que convencer, sabe? Porque a verdade é que eles vão ser convencidos à força, né, de um jeito ou de outro. Cedo ou tarde, cedo ou tarde. E a gente tem a geração Instagram, né, gente? Que a gente não pode esquecer. A gente tem um lado imagético, visual e de construção de marca e sociedade, pessoas. Né? Eu ouvi uma frase esses dias que me marcou, né? Acho que a gente conversou sobre ela, que é basicamente as marcas estão querendo ser humano e os humanos estão querendo ser marcas. Então, basicamente, com a coisa do Instagram, a gente começou a ver um movimento também muito grande de pessoas se tornando marcas e pessoas começando a vender cursos e produtos e serviços pelo Instagram e dando entrevistas, sendo famosos, sendo populares. Então, a gente também viu uma coisa que, para mim, puxou muito o assunto da disciplina de branding, muita questão do marketing pessoal, que virou branding pessoal, Sim. que virou tantas outras coisas, e muita gente fazendo isso, e o assunto se tornando pauta para esses pequenos produtores de conteúdo que vendem cursos e, né, seja fera no Instagram, construa seu branding pessoal no Instagram. Então, a gente também começa a ver uma popularização do tema em que não fica mais restrito só a grandes empresas, que é uma das coisas que eu penso muito também. Quando eu abri a minha consultoria em Fluxo, eu pensava muito nisso. Eu falei, cara, branding não precisa ser uma consultoria de 100 mil reais, de 300 mil reais. Uhum. As marcas, a gente tem metodologias de propósito, de atributo, de valores, de tom de voz, que você não precisa cobrar 50, 60 mil reais para fazer um projeto de branding para qualquer empresa. Obviamente, tem empresa que você vai cobrar esse valor, mas, cara, com 15, 20 mil reais, se você quiser, de fato, estruturar uma identidade visual legal, um tom de voz legal, verbal, você construir um template, algumas coisas, né? Você consegue já fazer isso, ou até menos. Um pequeno empreendedor consegue fazer por conta também. Sim. Então, assim, para mim é uma coisa meio apaixonado pela causa, mas eu pensava muito assim, cara, se as marcas já nascerem com branding, com propósito, a gente já está transformando um pouquinho mais a sociedade. A gente já tem um pouquinho de marcas que nasceram não só para vender produto. E a gente vem, por outro lado, de uma geração que também está puxando esse comportamento. Esses dias eu estava preparando o roteiro de aula, 81% das pessoas acham que as marcas já deveriam fazer algo pelo meio ambiente. Então, essa já é uma discussão. Quando você chega na pesquisa da Ana Couto Branding, você vai colocar os jovens, né, da geração um pouco mais nova, millennial, aí, Z, a gente já está falando de 67% dos jovens só compram marcas ou se identificam com marcas que possuem ideais muito próximos aos ideais que eles acreditam. Então, assim, em que momento a gente discutiu uma marca ter um ideal? O ideal, isso era uma discussão, cara, Genial. 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, a gente não está falando... e para mim é muito claro, assim, eu penso muito no branding como um feijão com arroz que a gente não faz direito ainda. Eu volto a falar do Acker, do Keller, são pessoas que falam sobre isso de 95 para cá, de 2000 para cá, e a gente está falando de 21 anos falando sobre o mesmo tema. A Ana Couto tem 19 anos trabalhando no mercado. Então, assim, a gente está falando... E aí, quando você vai olhar, tem marca que não tem proposta, tem marca que não tem atributo, tem marca que não tem tom de voz. E aí você fala, caramba, 20 anos falando sobre o tema e a gente ainda não tem uma metodologia criada em 95 sendo bem aplicada. E aí você ainda vê toda a herança de produto da Revolução Industrial. Sim. Marketing focado no produto, no atributo funcional do produto, aí depois evolui para a experiência do consumidor, mas no final sempre é o produto. Eu falo, cara, as pessoas não querem mais produto, já tem produto demais. Produto demais, produtos todos são muito parecidos. Eu falo isso, gente. Eu também falo isso. Sabão em pó, todos deixam branco, todos não danificam suas roupas, todos são cheirosos, todos não tem mais para onde ir também. Eu uso o exemplo de pasta de dente.
Cara, parte de dente eu não sei Também. reconhecer. Eu troco, eu já comprei Oral-B, Colgate, Total 12, Sensodyne, é tudo para mim, tipo, na verdade as que tem um pouquinho mais de branding para mim, que é a Elmax, que tem uma embalagem um pouquinho diferentinha, tem uma coisa em inglês. É. Eu dou uns biscoitos para a marca, mas assim, mas no final das contas é uma pasta de dente com sabor igual a todas as outras. Então assim, não tem como, né? Não pensar em branding agora. Não, e cara, e é uma coisa muito inerente a. Puta, eu acho que eu sempre fui um estrategista de marca, sabe? Eu sempre fui um brander, sei lá. Porque, cara, pensa comigo, cara. É que eu acho que isso passa despercebido para a maioria das pessoas. Mas toda vez que a gente vai tomar uma decisão, eu não estou nem falando de compra. Não precisa ser de compra. Pode ser de alguma decisão da forma que você segura o copo. Sabe? Se você segura o copo Uhum. aqui, você está fazendo isso não pelo. Talvez porque seja confortável, mas muito mais pela imagem que você está querendo passar. E eu sinto que branding é uma. É como se existisse uma disciplina que coloca aqueles que estão produzindo algo para outros, ele força essas pessoas a botarem a mão na consciência e refletirem realmente o que eles estão tentando passar, o que eles estão tentando transmitir. E isso é uma coisa muito inerente ao ser humano, cara. Tipo, eu lembro que na faculdade eu li um livro do Humberto Eco, que era Psicologia do Vestir, e ele falava sobre como que a roupa, né, a vestimenta, ela já se tornava, já era um branding pessoal desde da época das cavernas, né? Então, tipo, o cara que tinha mais peles em cima dele, ele já era tomado como o mais forte, ou ele já tinha já estava em cima na hierarquia. Então, faz parte do ser humano, né? É aquela coisa, a gente só existe na consciência do outro. Né? Uhum. Então, tipo, a gente constrói, a gente tenta construir a existência que a gente admira. E empresas são a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você pode falar o que você quiser, eu costumo falar em palestra, né? Sempre toda pessoa tem aquele amigo que não liga para a marca, né? Fala, eu vou lá no guarda-roupa, eu pego qualquer coisa, pego a primeira. Tudo bem, você não ligar para a marca é o seu branding. Não é porque você não liga para a marca que você Exato. está isento, entendeu? Essa é a sua, essa é a tua, Exato, exato. né? É o contra a cultura, né, no final. Exato, a outra cultura, é um puta brand da hora. E agora eu queria falar contigo assim, a gente falou, ó, que assim, é claro, tem uma questão, né, de a gente que trabalha na área todo mundo sofre um pouco com a legitimação do branding. Foi o que a gente conversou até agora. Só que, ao mesmo tempo, a gente também sofre uma outra questão, que é, hoje, embora a gente ainda reclame de o branding ainda ser precisar de aprovação dentro de empresas, a gente também já sofre do outro lado, que é a banalização do branding. Né? Tem muita gente que gosta de usar o termo gourmetização para se referir a branding. Sabe? Tipo, o branding é a gourmetização do marketing, você fica, né, florando um negócio que não existe, a experiência. Eu lembro muito de um sketch, de um vídeo da Porta dos Fundos, que foi famosíssimo, você deve ter assistido, que era sobre branding, que era o cara que tinha o carrinho de hot dog, e aí, tipo, no dia seguinte ele tinha triplicado o valor do hot dog, falando que não, agora eu passei por um processo de branding, e agora a gente vende experiência, a gente não vende mais hot dog. Enfim, então a gente também sofre do outro lado, também tem essa banalização, essa tiração de sarro com a gourmetização, né? Que, enfim, você já passou por esse outro lado também? Você já foi taxado de, sei lá, enfim, supérfluo ou exagerado, esse tipo de coisa? Olha, na vida pessoal, sim. Na realidade, por trabalhar com isso, eu sou muito apaixonado por esse universo das marcas e elas, de fato, têm um significado para mim. Tem uma coisa de você ter uma relação mais próxima e você ter marcas que você admira. Então, tem uma coisa que na vida pessoal eu já sofri muito disso. Tipo, mas é qualquer tênis aí que você coloca. Eu sou um cara que gosta muito de sneakers. Eu gosto muito de tênis. Então, eu, tipo, tenho pares e pares, eu tenho uma coisa de
putz, esse tênis é do Kanye West com Adidas, é uma colaboração, olha a caixa foda. que ele vem e tal, não sei o quê. Então tem uma coisa, mas você é aqueles trouxa que fica na fila esperando? Sou aqueles trouxa que espera, só que eu não fui para a fila, eu fiquei na fila online, no site, meia-noite, esperando vir, eu não fui para a loja. Então, eu também tenho um certo limite, né? Na minha vida pessoal, eu ainda tenho... eu enxergo algumas coisas ainda com seu valor. Eu dou o biscoito do valor de marca, que eu falo, cara, ter um sneaker da Louis Vuitton é do cacete. É óbvio que é. Não tem como, não dá para você comparar se tem um sneaker da Adidas e um da Louis Vuitton. Não tem como comparar. Mas quando esse sneaker custa 10 mil reais, aí você fala, opa, pera, é um tênis ainda, vamos lembrar. Ainda é um tênis. Ainda é um tênis. Vamos dar uma segurada aqui. Tem algumas... né? Você tem uma coisa da construção, sim, e eu valorizo muito isso, mas eu também sei até onde podemos ir como consumidor. Sim. Na minha vida profissional, eu, graças a Deus, não passei por marcas gourmetizadas, assim, do tipo, aqui é a versão... essa aqui é a versão gourmet do Uber. Não tem. Não tinha. Tinha o segundo lugar, que era o challenge, a gente ficava competindo e tirando sarro. O aplicativo chinês, que todo mundo, né, tirava onda, que o chinês agora não presta, tinha toda aquela coisa. Na Philips, a gente tinha um lado que a Philips batia muito na coisa do design europeu, feito à mão, artesanal. Mas, cara, era isso que o produto entregava. As bordas eram de alumínio, e o design era feito pela Harman Kardon, e tinha toda uma história. Então, até aí, tudo bem. Então, assim, o que eu passo, às vezes, como consumidor, olhando outras marcas, eu falo, cara, esse brigadeiro não vale. Esse dinheiro está aí porque ele vem numa caixinha azul e um bilhete escrito à mão agradecendo pela compra. Assim, esses dias eu caí para trás. Eu fui comprar uns brigadeiros para o aniversário de uma vizinha que estava aqui. E aí eu falei, cara, vou comprar uns brigadeiros, tá? Para dar para ela, etc. Ia comprar porque tinha uma galerinha que ia comer na casa dela. E aí eu fui orçar 200 brigadeiros. 200 brigadeiros. Eram 100 brigadeiros, 50 beijinhos de coco e 50 bichos de pé. Deu R$ 520 o orçamento. Nossa. Aí eu falei, gente, é R$ 520 mesmo, 200 brigadeiros? Não. E eu fiquei pensando, eu falei, é porque eu não sei, eu não sou uma pessoa de festa, eu não compro essas coisas. Aí eu mandei uma mensagem para uns amigos, né? Eu falei, gente, é isso mesmo o custo de brigadeiro? 200 brigadeiros custa R$ 520. Falou, cara, não. Então. Aí eu fui ver, era o brigadeiro que tinha as raspas de limão e tinha a embalagem com formato de pétalas, numa caixa com verniz localizado e não sei o que lá, fosco. Eu falei, cara, ainda assim, são R$ 520 em doces. Não dá. Não dá. Então, eu vejo muito da coisa do tipo do brigadeiro gourmet, da experiência premium e tudo mais. E eu vejo em algumas marcas também que você fala, gente, mas esse daí é um produto vindo da China só com o logo da marca. Né? Então, assim, como que ela está vendendo com esse conceito premium? Eu não entendo. Então, assim, eu vejo que a gente tem sim uma banalização e eu acredito muito na frase. Né? Quando o consumidor fala que essa marca está gourmetizada, é porque, de fato, a estratégia de branding não funcionou. Eu concordo Porque também. quando a estratégia de branding funcionou, cara, você não vê ninguém. Você falando, a Louis Vuitton tá gourmetizada. Não, mas... a Louis Vuitton tá... Não, cara, eu acho caro pagar R$ 10.000 no tênis, mas, querido, eu, dentro de um universo gigantesco de pessoas que compram esse tênis. Com de certeza. pessoas que já venderam, que esgotam, que estão em falta. Então, assim, mas não existe É diferente do caso do brigadeiro, né? O brigadeiro você questionou, não pode custar isso. Isso não faz sentido. Com a Louis Vuitton você não questiona. Você só fala, não, para mim não dá. Dinheiro. Exatamente. Para mim, não, mas vale. É isso aí mesmo. É como disse. É isso. É de couro, é feito pelo senhorzinho lá da Itália e manda para cá e tal. Então faz sentido. Mas esse lance da gourmetização, eu vejo muito isso. Mas, cara, se a pessoa fala que a marca está gourmetizada, é porque o branding não foi bom. Não foi legal. Bom, e aí eu vou te puxar, cara, pro lado do design, porque eu venho do design, né? E aí isso acontece muito. Designers são bons em fazer as coisas parecerem mais caras do que são. Né? Fazer as coisas parecerem que valem mais do que realmente parece. E o problema é que, assim como é errado você achar que branding é você gourmetizar uma coisa, que é você fazer ela fazer mais, isso não é branding, também é errado você achar que o design bom é o design que você consegue valorizar o produto acima do que ele de fato vale. Então, eu acho que
isso vale tanto para design quanto para branding, é um trabalho bem feito quando você fez um trabalho de tradução. Você traduziu. Você não criou nada. Você não implementou, incrementou. Você não... Sabe? Você não tá... Não, você traduziu. E para você chegar num ponto aonde o valor, o preço do seu produto, do seu serviço, não seja lembrado ou não seja colocado Relevante, né? Num processo, tão relevante assim num processo de decisão. ou não aconteça até como aconteceu com você com o brigadeiro, que não seja passível de ser contestado, sabe? É porque as pessoas vieram até você por outros motivos, né? Elas vieram até você por causa que elas se identificaram com uma proposta, elas se identificaram com um valor, elas se identificaram com uma promessa, uma mensagem. E aí, isso é o trabalho de branding. Né? Então, esse assunto da gourmetização, que é essa brincadeira mesmo. Né? Então, os caras acham, passar por um processo de branding, você vai passar por um banho de... É o raio gourmetizador, né? Que é um termo do Sebastiani Branding. Aí, para quem conhece, quem acompanha, eu ouvi isso num dos vídeos antigos dele. É o raio gourmetizador. Existe uma grande diferença entre você fazer um trabalho de estratégia de marca, que você vai traduzir o posicionamento, os atributos e todas as associações que essa marca quer ter para ela e com quem ela quer se relacionar, né? Que tipo de relacionamento ela quer construir, com de fato você simplesmente mandar um raio gourmetizador, que você vai usar atributos de produtos premium para tentar aumentar o preço desse negócio e, enfim, essa é a diferença entre você fazer branding de verdade e você, sei lá, Gourmetizaram um produto. gourmetizar um produto. Agora, beleza. Eu vejo que no design, assim, só fazendo um complemento rapidão, que eu Desculpa, também eu não queria gosto. te interromper. Imagina. Quando a gente pensa no design, né, de fato a gente espera que o design entregue algo bonito, esteticamente agradável, que te faça ter uma sensação premium do produto. Né? Quando você compra um móvel bonito, ou quando você compra uma batedeira bonita que deixa a sua cozinha legal e tem uma execução legal, e como você mesmo falou, isso justifica o preço a ponto dele não ser questionado, né? Você também tem um alinhamento com a essência dessa marca, né? Do ponto de vista de estratégia de negócio, principalmente. Sim. O grande problema para mim do gourmetizador é quando você não consegue enxergar numa essência de marca e um produto que acompanhe isso, né? Então você vê, putz, é um produto meio xing-ling ali, mas botou uma caixinha com verniz localizado, e aí você colocou preto para dar aquela sobriedade, botou umas fontes tal, mais serifadas, bonitas, que ninguém usa, super exclusivo. Então, cara, mas é um produto chinês ali, e não quer dizer que seja ruim ou não, mas no caso de um produto que é sem marca, né, unbranded, que você vai lá e paga só para estampar a sua marca, você fala, cara, não faz muito sentido. Então, eu gosto muito quando você usa a palavra tradução. Né? A tradução, de fato, ela precisa ser honesta. Você falou isso para mim uma vez, né? O design seria honesto. Ele só precisa refletir uma essência. Se a sua marca, de fato, ela vai ser posicionada para o mercado de luxo, beleza, traduz a essência e essa essência vai entregar um produto. Sua marca de classe C, traduz essa essência. Classe C quer coisa ruim, mal feita? Não. Ninguém quer coisas mal feitas que quebrem e que não durem. Elas não querem. Então, o design ele precisa traduzir isso. Mas ele também não pode justificar para um produto voltado para uma classe que você tem que desembolsar R$ 520 num brigadeiro, quando na verdade ele custa 150, R$ 200 no máximo, um 200 brigadeiros. Sim, né? sim. Então, eu lembro muito de amigas quando vão casar, né? Todas elas sempre falam a mesma coisa, né? Vão fazer um orçamento, putz, eu quero alugar esse espaço, R$ 1.000. Para que é casamento? 5.000. Só falou a palavra casamento, os negócios duplicam, triplicam, e você fala, mas por quê? Ah, porque casamento, né? Você sabe, não, casamento, tem toda uma história, não sei. Cara, mas até agora, até 5 minutos atrás, era R$ 1.000. Como que é isso? Então, é aí onde entra, acho que para mim é a raiva que dá da história da banalização do brand, que você fala, cara, não deveria. Né? Agora, um planejador de casamento é 10 vezes mais caro que um planejador de uma festa, por quê? Né? Isso, para mim, faz pouquíssimo sentido no final. Eu acho que eu fiquei, né, te ouvindo aqui, meio que sentindo a necessidade de dar um exemplo, né, para quem nos ouve ou assiste. Quando a gente fala de tradução e quando a gente está falando de entregar um branding premium, a gente,
quando a gente está falando de gourmetização, né? A gente imagina que para uma marca ser reconhecida como boa, ela precisa sofrer um raio gourmetizador, onde ela vai ter um logo sofisticado e ela vai ter ali uma comunicação visual sofisticada que traz para ela uma sensação de que ela é mais do que ela é. E, cara, as pessoas, nós somos seres sociáveis e a gente tem a nossa intuição, né? A gente tem um faro muito bom para aquelas coisas que realmente são autênticas ou não e que a gente pode confiar ou não, né? Então, eu sempre uso o exemplo aqui em São Paulo, tem uma churrascaria, hamburgueria, uma casa de carnes que chamava, esqueci o nome, Underdog. Underdog? É a que falava palavrão, que mandava os clientes Isso, embora, exato. Não embora, mas... mas eles espantavam, né, os clientes. Exatamente. A Underdog, eram essa casa de carnes que eles tinham um jeito de se comunicar que era completamente atípico de você para qualquer outro restaurante, né? Normalmente o restaurante é aquela coisa, o cliente tem sempre razão, vou te receber na porta, quero te cuidar bem de você e tudo mais. Mas essa marca não. Ela é uma marca feita por punks e roqueiros, um restaurante, né? E ela não estava ali para te agradar, ela nunca se propôs a te agradar, a querer te tratar bem, ficar te falando que você tem razão. Não, eles gostam de fazer carne. Esse é o ofício da marca, essa é a promessa da marca. Você pode reclamar que você estava num lugar desconfortável, você pode reclamar que o garçom foi grosso com você porque ele estava meio bêbado, talvez. Você pode reclamar de várias coisas, só que a carne no seu prato é a melhor carne que você pode comer. Essa é a proposta deles. Eles sempre foram muito sinceros em relação a isso, sabe? Inclusive tinha uma ali, você pegava no cardápio atrás, tinha meio que um FAQ, sabe? Que eles já respondendo coisas, tipo, não tem reserva, não vem pedir para reservar. E eles falavam nessa identidade verbal, num tom agressivo. Tom agressivo, do tipo, o ponto da carne é o da casa, não me venha pedir outro. Exatamente, exatamente. E aí, isso não era só agressivo, mas era também num tom de deboche com eles mesmos. Tanto que, não sei se você ficou sabendo, mas não sei quanto tempo atrás, acho que foi recente isso, eles perderam o nome. Eles perderam o nome Underdog, foi uma disputa judicial, alguma outra empresa que já tinha esse nome Underdog, processou eles, alguma coisa do tipo, e hoje, ou antes da pandemia, né, não sei como está hoje, mas eles tinham colocado uma placa em cima da placa que tinha escrito Underdog, eles colocaram uma placa em cima e colocaram: somos tão perdedores que perdemos até o nome. E aí eles trocaram, hoje é outro nome, mas é tipo, isso é tradução de essência. Entendeu? Concordo. Isso é um trabalho de branding de verdade. Ele não tá querendo, não é um raio gourmetizador, ele não está querendo ser premium, ele não está querendo ser nada além dele mesmo, além de quem eles são de verdade. E isso faz com que, pode ter muita gente que ouviu isso que eu expliquei como que é e fala: meu Deus, que absurdo, nunca ia passar perto desse restaurante. Mas ao mesmo tempo tem aqueles que tipo, caralho, que foda, quero ir lá. E aí esses que eles conquistam viram fãs e viram realmente clientes de verdade, fiéis, entende? Então eu acho que esse é um bom exemplo que eu gosto de dar. Agora, nem sei quanto tempo a gente já está aqui. 44. Tá ótimo. Ó, nossa, passou um foguete aqui agora. Não, né? Não só passou um foguete aqui, como passou um foguete ilegal, tá? Porque às 10 da noite não pode mais. Então esse podcast ele também vai virar uma denúncia, né? Aí na central de denúncias. Na central de denúncias do aeroporto de Congonhas. Galileu, vou fazer uma pergunta para você totalmente ligada a branding. Se você pudesse escolher, não importa se vivo ou morto, com quem você gostaria de jantar? Uma pessoa? Uma pessoa. Não importa se ela está viva ou se ela já morreu, mas se você pudesse... pudesse... você falou com branding. É que não tem nada a ver com branding. Pode ter também, não sei. Não tem nada a ver, eu falei, Cara, excelente pergunta, viu? Eu não tinha me preparado para essa ainda. Eu sabia, eu queria te dar essa bem no meio da conversa, assim, entendeu? Eu percebi.
Cara, vamos pensar aqui. Quem seria uma pessoa que eu queria muito bater um papo? Cara, tem uma pessoa que tem a ver com branding, tem, né? Mas não tem como, é meio clichêzona, né? Mas eu queria bater um papo com o Steve Jobs. Queria muito conversar com ele, porque Steve é um Jobs. cara... Pô, Steve pode crer. Jobs, Steve Pode, Jobs. Steve Jobs. Eu queria muito entender, né, a cabeça. Assim, eu não li a biografia dele ainda, estou com 5 livros na fila para ler, não consigo ler no meio dessa loucura toda. Sou desses Mas também. eu queria entender, tipo, cara, como que isso passa, né? Como que uma marca se tornou tão icônica assim na cabeça de uma pessoa meio obcecada, que ao mesmo tempo não é de marketing, mas sabe? É um cara que era presidente, mas não é, e é um cara que tinha ligação com o produto, e tinha uma coisa de pesar na estética muito forte, da coisa do, né, de caber no bolso, de ser fino, de parafuso não pode estar aparente, tinha umas coisas assim, ao mesmo tempo, cara, não dava uma bola fora, assim, sabe? Eu acho que era uma das pessoas que eu conversaria. E tem uma outra pessoa também que eu conversaria, que é o nosso querido fundador da Natura. Eu estava lendo sobre ele esses dias. Olha só. Ele fundou a Natura há alguns dias, né? Ele fundou a Natura há quase 50 anos. E eu fiquei pensando, eu fiz, cara, é um dos caras, basicamente, que assim, ele começou a discutir sustentabilidade 50 anos atrás. O nosso querido Antônio Luiz Seabra, o nome dele. E, cara, de onde, né? De onde ele posicionou a marca desse jeito e por que ele bateu tanto nessa tecla? A Natura não tem um escândalo com o meio ambiente, não tem um escândalo em 50 anos. Não tem nada, exploração ilegal de mata, extração ilegal de produto, cadeia de produto, fornecedor que está desmatando. Não tem, cara, não tem. Não tem. E, assim, eu queria muito entender como veio a cabeça dele, de onde ele veio, de onde ele tirou isso. Porque 50 anos atrás não estavam falando sobre isso, né? Não estamos falando sobre, Com certeza. basicamente, E uma hoje é marca de beleza e e hoje é uma das marcas mais discute valiosas, né, do Brasil. uma das marcas mais valiosas, um dos maiores grupos de beleza do mundo hoje, né? Detentor da Avon, Body Uhum. Shop, Natura e Aesop, Ó, que é louco. basicamente marcas super boas e fortes, etc. E todas hoje bebem do atributo de sustentabilidade, todas bebem de uma governança muito focada em meio ambiente. E eu queria bater um papo com ele. Acho que com ele eu queria bater um papo meio sobre marca mesmo. Assim. Acho que seria um papo Sem não para saber dúvida. o vinho que ele toma, nem nada do tipo, não. Aham. Mas eu queria entender de onde vem esses negócios. Porque, cara, 50 anos atrás, não estávamos falando sobre isso. A gente Não estava no tava marketing de mesmo. produto ainda. Estávamos falando de perfume tem que ser cheiroso, preço cabe no meu bolso e tem que ter opções. E é isso. Não É. estamos falando de, mas esse perfume foi extraído do Buriti, que veio da Amazônia, das comunidades ribeirinhas, que todas foram remuneradas da maneira correta, e a embalagem ela é sustentável, ela foi, Nossa. sabe? Tipo, cara, de onde vem essa cabeça? E eu acho que isso é bacana. Tem vários Pô, caras que eu queria, caras e genial. minas que eu queria Não, mas a almoçar. proposta dessa pergunta era para te pegar desprevenido mesmo. Eu achei interessante, cara. É um cara que eu estudo pouco, cara. Eu sei pouco, mas ele sempre aparece em algum lugar, assim, em algum artigo que eu leio, alguém que comenta sobre ele. É realmente um dos maiores construtores de marca que a gente tem no país, eu acho, né? E imagina realmente, 50 anos atrás, o cara falando sobre essas preocupações que não tem nada a ver com lucro, né? Não tem nada a ver com faturamento. 50 anos atrás. Se hoje já é difícil, imagina 50 anos atrás, cara. Não, e eu queria muito saber de onde vem. De onde Uhum. veio o insight, de onde ele parou e falou, cara, sustentabilidade vai ser o negócio. Vai Sim. ser onde eu vou Será que não é posicionar. dele? Será que ele não é uma preocupação É, genuína dele, assim? pode ser um pilar dele, de uma Ah, essência dele, uma causa que ele defenda como pessoa. E aí, mas assim, cara, pensando do ponto de vista mercadológico, né? O quanto dele também, tudo bem, ele trouxe a visão dele e tal, mas o quanto ele teve que combater muita gente, sabe? Tipo, sim. é frescura de ficar querendo que a embalagem seja reciclável, que aí o caminhão que leva seja elétrico para não poluir, e aí o descarte tem que ser num lugar que foi preparado, sabe? Tipo, cara, de onde vem essa? Eu acho que provavelmente deve vir de uma essência muito dele sobre o meio ambiente, do que ele acredita como pessoa, e ele transferiu. Mas, cara, eu penso assim, um investidor que chegou no meio do caminho falando, cara, esquece isso, mano. Uhum. Nossa, pega ali
pega aqui o corante tal, que dá câncer, foda-se, sabe? Tipo, custa R$ 5 o litro, então vamos embora. Vai te E o dar cara muito fala, mais não, dinheiro. tipo, o cara, não, velho, eu vou fazer esse aqui, vou tomar preju, vou construir um valor em cima da cabeça das pessoas que elas vão pagar por isso. E eu acho isso muito interessante, assim, né? Eu acho que, no final, eu não sei, eu tento pensar muito sobre esse aspecto de branding, né? Do coisa de você se corromper ao longo do processo e da essência ela se perder e ela se tornar uma essência mercadológica. Sim. Tipo, agora vou defender racismo porque é o assunto do momento. Aí o racismo vira um asset. Não Uhum. é que é essência, vira um asset. Assim, não, põe Lógico. racismo aqui que vende, põe marquinha colorida LGBT que vai dar dinheiro. E você fala, cara, que loucura. E aí, definitivamente, ele foi uma das pessoas que não enxergou isso como um asset. Do tipo de, vamos preocupar com a cadeia produtiva porque isso aqui vai ser bom, porque vai dar dinheiro. Dificilmente uma pessoa enfrentaria Cara, 50 anos para falar eu, sobre isso, sabe? eu vou aproveitar isso para te fazer uma pergunta por curiosidade, por de fato você ser um cara que vem mais do corporativo, desculpa, que vem mais do corporativo, eu não faço mais isso, mas alguns anos atrás eu já tinha a oportunidade de dar palestra sobre branding e eu usava um exemplo na minha palestra que eu parei de usar. Eu usava o exemplo de uma marca de uma forma negativa, só que essa é uma das marcas mais valiosas do Brasil, que é a Skol. Eu usava a Skol e eu pegava, tipo, as últimas 10 campanhas da Skol dos últimos, sei lá, 2, 3 anos, e eu colocava todos os posters, as imagens das campanhas no mesmo slide, uma do lado da outra. Cara, tinha diversidade, quer dizer, começava, tinha mulher gostosa, aí até chegar na diversidade, até chegar no racismo, ou né, não, o oposto do Na racismo, luta, na luta na antirracista, luta, né? exatamente. E assim, eu olhava, aí tinha futebol, aí tinha verão, aí tinha, enfim, Carnaval. carnaval. E eu tinha uma frase que ficou comigo depois que eu preparei essa palestra, que é tipo, as marcas que não têm uma história para contar, né, eu costumo falar que as marcas elas contam a mesma história, só que de diversas formas diferentes. Né? Então, por exemplo, quando você vê lá, vai começar o filme, você vê aparece lá a entrada da Disney, você já sabe o que vai acontecer. Você já entende. Quando aparece da Marvel, é tipo, você já entende qual é a proposta da marca. Ela vai contar de uma forma diferente, mas ela vai contar. A Apple é a mesma coisa, por exemplo. Agora, as marcas que não têm essa história, elas não têm uma história para contar, elas se fixam na necessidade de chamar atenção. E aí elas chamam atenção a partir da pauta que está rolando, que é Uhum. exatamente o que você acabou de dizer, que transforma, pega atributos e transforma em assets, né? Pega crenças e transforma em assets, pega causas e transforma em assets. E eu queria, sei lá, cara, eu não sei se você tem conhecimento também, eu queria jogar isso para ti. Como que você vê, por exemplo, marcas como a Skol, eu não quero falar especificamente dela, mas você vê esse tipo de marca que eu não consigo, pelo menos, identificar realmente qual que é o brand central da marca, mas estão lá, estão na lista das top 10 do Brasil, né? De valor de marca e tudo mais. Cara, é um excelente exemplo, assim, acho que de Skol é uma marca que ela, de fato, ela é construída na atualidade, né? O que é o assunto agora, ela vai falar, né? É, E ela vai defender e vai definir. Ela tem, sim, aquele propósito ali de, né, relacionamento entre jovens, e todo momento ele é para ser comemorado e celebrado. E fazendo um paralelo rápido aqui, a gente vê claramente a diferença entre a construção da Skol e a construção da Coca-Cola. A uhum, história que a Coca-Cola conta ao longo dos últimos 125 anos é sempre a mesma, embora se atualize em relação ao contexto social, ela o tempo inteiro ela sempre cerca-se no tema de família, conexões, amigos, momentos, felicidade, celebrações, felicidade, conquistas, e os temas eles só vão se ajustando ali, né? Os sim. personagens vão entrando. Eu lembro que
A Disney também tem um pouco disso, né? A Sim, Disney, completamente. quando a gente fala, por exemplo, sobre diversidade e LGBTQIA+, por exemplo, essa nunca foi uma bandeira que a Disney comprou como Uhum. marca. Ela não tem isso como algo, como um asset da marca, até porque é uma marca tida como uma marca da família, né, do bem-estar familiar, da coisa da criança, do pai, do adolescente, etc., onde essas bandeiras não necessariamente importam tanto para eles, porque eles estão sempre contando aquela história que ali você vai viver momentos mágicos e de celebração e de família e tudo mais. Mas, no final, ela não deixa de ser atual. Quando ela coloca uma orelhinha do Mickey lá com bandeirinha LGBT, ela dá o ponto dela, mas ela não transforma, tipo, agora a Disney mega defende LGBT e agora ela se associou a causas e agora ela investe em ONGs. Não, ela está ali, quietinha no ambiente dela, onde ela está posicionada e tem funcionado muito bem. Eu gosto de enxergar assim, quando geralmente as marcas elas têm isso, talvez no caso de uma escola que tem um aporte muito grande de dinheiro, né, e ela vai sobreviver sempre criando essas narrativas atuais o tempo todo. Ela, tipo, agora é a lacração do feminismo. Bora, vamos na lacração então, mas vamos botar 50 milhões na TV porque a gente vai. E ela tem que estar o tempo inteiro se renovando e os assuntos são, porque senão ela pode vir a cair num certo ostracismo ali. Dificilmente vai acontecer porque é uma das marcas que lucram muito e tem muito dinheiro, né? Mas eu faço um paralelo com o mundo da música, com uma artista que eu vi acontecer isso e eu fiquei muito triste, né? A Vanessa, filha do Zezé de Camargo. Vanessa Camargo. Ela começou com uma Vanessa Camargo cantando sertanejo, depois ela começou a ir para um lado um pouco mais pop, e aí em um dado momento ela falou, não quero ser mais a Vanessa Camargo, eu quero ser a Vanessa. Vou tirar o Camargo do meu sobrenome, agora eu assino todos os meus assets como Vanessa. E ela inaugurou a era pop, né, como Vanessa, e aí se reposicionou completamente, investiu em dança, coreografia, roupa, ela se apresentava em boates LGBT, ela começou a ter uma pegada muito forte com o público gay, lésbica, ela começou a se apresentar em balada, e ela mudou completamente, ela passou 3 anos, daqui a pouco ela estava cantando sertanejo de novo, e aí ela estava cantando o feminejo, né, que era o sertanejo feminino, porque aí a gente viu uma ascendência da Maiara Maraíza, Simone Simara, ela voltou, aí depois ela viu que não emplacou, porque essas mulheres já dominavam o cenário, ela voltou para o pop de novo, só que ela já não tinha mais força para ir do pop, porque ela largou. Então, assim, eu vi com muita tristeza a marca se desdobrar em milhões de facetas e ele não se sustentou. E aí é onde você vê que é que fala do dinheiro, né? Quando ela foi fazer a imersão dentro do mundo pop, ela é casada com o diretor de produção, se não me engano, o diretor criativo da Sony Music, e ela o contrato dela é da Warner, se não me engano. Ela veio com uma pegada certinha. Antes da Anitta aparecer, ela já cantava em inglês. Ela já tinha feito feat com o Ja Rule lá fora. É verdade. Ela já tinha ela tinha coreografias e os clipes que se pareciam com música americana. Ela já se vestia de Nike, ela já tinha coisas com futebol americano, basquete, ela já tinha um posicionamento bem feito para a gringa. E aí eu acordei um dia e ela falou, oi, agora eu sou sertanejo. Valeu, foi muito bom. E eu fiquei muito triste, porque, de fato, a história que vai sendo contada ela não tem consistência, que é um dos pilares de branding, né? Um dos pilares de branding é uma consistência de comunicação. Então, e é engraçado que eu fiz uma entrevista para trabalhar com a Vanessa, uma época, né? E eu conversei com algumas pessoas também que trabalharam com ela, e ela é uma pessoa muito fofa, é uma artista super completa e tal. Depois eu assisti o documentário dela falando um pouco dessas mudanças, e antes de olhar para o lado branding, eu olhei para o lado pessoa e entendi por que ela estava nessa. No momento que ela foi para a era do pop, ela engravidou ao longo de um ano, e aí fazer shows em casa noturna, fazer shows em balada já não era mais algo para ela, já não fazia mais sentido para ela como artista, ficar até 3, 4 da manhã, ela tinha 2 filhos em casa, a coisa ela tem que estar sempre magra, ela tem que estar sempre maquiada, ela tem que dançar muito, ela tem que Então, eu fui vendo que a marca, ela, de fato, acompanhou a vida dela como artista e pessoa, mas a condução foi ruim, né? Ela não fez uma transição, ela simplesmente virou e agora não faço mais nada. E ela teve muitos momentos de hiato também, né? Em alguns momentos a marca ficou meio solta, então ela gravou um álbum em janeiro, daí gravou outro em outubro, daí ela voltou só em março. Então, da cabeça das pessoas também ficaram meio confusas, né?
Então, assim, eu acho que o exemplo que você trouxe é muito bom, né? Quando você tem marcas que não contam uma história proprietária, única, de identidade, elas vão ter que sempre ficar se apegando a recursos da sociedade atual para poder se vender, mas eu acho que elas são muito frágeis, né? Quando a Skol Exatamente. fez a campanha do Fio Fio lá, né, que ela foi super mal vista, cara, é isso, é uma marca que não tinha uma origem, uma identidade ali sobre o tema. Então, cara, botou um criativo de uma agência que foi lá e fez, e é muito curioso. Eu já tive. Você me fez lembrar, desculpa fazer um pouco desses paralelos todos, Fica à mas eu vontade. tive uma palestra com o pessoal da Inexplorato, que é uma curadoria é uma empresa que faz curadoria de conteúdo para marcas e tendências e atualidades, e são uns caras muito fodas, muito bons. E ele falou que o maior desafio, e eu entendo também esse lado da escola principalmente, é quando mudam os brand managers. Não manter a essência de uma marca é muito Nossa, difícil é quando você verdade. tem uma empresa que troca de brand manager a cada 2, 3 anos, que o tempo inteiro a corporação faz com que você tenha que ir lá mostrar trabalho, mostrar sua marca, sua identidade, e a essência da marca se perde, porque se eu sou contratado hoje, né, para a escola e eu faço, cara, eu acredito em diversidade, eu acredito em inclusão, eu vou lá e meto a escola nisso. E aí troca, e eu pego alguém que é completamente contrário, o cara tira essas plataformas e vai para outra. E aí Sim. o presidente trocou, ele não acredita, o presidente troca também. Então, assim, o grande desafio, e é onde a Coca-Cola faz de uma maneira majestosa, né, são 125 anos contando a mesma história, o tempo inteiro. Já trocou o brand manager, já morreu o fundador, já morreu o VP, já morreu o CEO, já trocou, já está no trilionésimo CEO. E a marca segue firme. A Nestlé tem 125 anos também. Então, assim, são marcas que eu olho e falo, cara, estou de parabéns, viu? Porque É, a Coca-Cola teve um erro de branding no meio do processo, foi mudar o sabor da é. Coca-Cola. E Foi só voltou esse. rapidinho. E assim, deu 5 minutos, falou, opa, É. peraí que a gente mexeu num negócio que não era para mexer. E dali para frente ela virou uma marca de lifestyle. Então, assim, cara, é desafiador também. Eu não julgo, porque Não. a gente tem uma questão de as marcas, elas dependem muito das pessoas que fazem as marcas, né? E essa coisa do corporativismo, que é onde tem, né? Puta, eu quero deixar minha marca, eu preciso mostrar trabalho. Sem dúvida. Então, cara, se eu sei que a plataforma é diversidade, eu vou investir porque meu brand tracking vai ser bom depois. Não, e Então, você, vamos como embora, você mesmo né? disse, né? Uma marca centenária, sabe? A gente fala de branding, é um problema de, tipo, responder as perguntas difíceis e tem que ser, e o ideal é que seja no começo, né? Agora, pensa para uma marca que já tem mais de 100 anos e esse negócio rolando há mais de 100 anos. Você pega, cara, você chega lá como diretor de marca, tipo, não vai ser você que vai. É difícil, né? É tipo é aquela coisa, a diferença entre virar um barquinho e virar um transatlântico, né? Então, Uhum, eu uhum. entendo. Eu gostei da sua resposta, cara, porque meio que é isso, a leitura que eu tenho, né? E aí é aquilo, tipo, de novo, sem julgamento nenhum, eu acho que a escola, o fato de ela ter todo o recurso financeiro que ela tem, isso também entra na estratégia da marca. Tipo, isso é um asset. Olha Uhum, a uhum. montanha de dinheiro que a gente tem aqui. Então, meio que, tipo, eles contam já com isso. Então, assim, legal, cada hora eles contam uma história diferente. É verdade. Mas, assim, eles estão conseguindo se manter assim no top 10 de marca. Entende? Exato, Não exato. vá. Agora, eu não aconselho você que não está nos ouvindo a tentar fazer igual, a menos que você seja bilionário. Entendeu? A menos que você tenha, não ligue para dinheiro. Beleza. Agora, quando a gente fala de branding, construção de marca, e até muito. Eu queria até te perguntar, aproveitar isso agora. Muitas das pessoas que vêm me pedir, né, para fazer curso, para fazer consultoria, são microempreendedores. São empreendedores, né? Tipo, são pessoas começando a sua marca. Para Sim, essas autônomos. pessoas, autônomos, para essas pessoas, acho importantíssimo a gente deixar claro a questão da autenticidade, né, da sinceridade. Ela não vai cair nessa bobagem de você querer inventar coisas ou não. E aí eu queria te fazer duas perguntinhas, a gente já está caminhando para o final. A primeira pergunta é essa, eu queria saber qual que é o perfil dos seus alunos, o que tem chegado para você, se tem chegado gente da área, se tem chegado gente de outras áreas, se tem chegado autônomos querendo investir em si mesmos, enfim. E, para finalizar,
eu queria que você me dissesse qual que é a habilidade que você está querendo desenvolver agora, que você sente que você precisa desenvolver no momento da sua vida agora. Maravilha, amei a pergunta. Vamos lá, os meus alunos, eles têm sido muito mais profissionais de marketing, comunicação e design, que Ah, olha veem o só. movimento de branding acontecer e precisam se atualizar sobre o tema. Então, não são pessoas que necessariamente irão usar estratégias de branding e criar estratégias de branding, mas são pessoas que querem, ao menos, ter uma conversa com o mesmo nível, entender os jargões, entender as dinâmicas, questionar e fazer as perguntas certas. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa da Ambev que falava isso. Eu quero aprender branding não para eu fazer branding, mas para eu saber fazer as perguntas corretas. Perfeito. Então, eu acho que é um pouco do perfil dos alunos que eu tenho, né, trazido. São pessoas que já trabalham na área de comunicação, marketing, publicidade, mas elas ouviram tanto branding, branding, branding. E hoje, como ainda existe uma certa confusão, né? Branding, identidade visual, Sim. marca. Então, as pessoas escutam tanto, putz, essa embalagem está com um branding lindo. E aí, opa, né? Tipo, calma, ele é a embalagem que tem uma essência, mas o branding é todo o conjunto, não só a embalagem. E aí as pessoas querem entender, se elas recebem o que é um atributo funcional, o que é um atributo emocional, o que é um atributo de autoexpressão, o que é um Brand Health Tracking, o que é um BHT, né? Quando alguém me apresenta, como que eu leio um BHT quando chega na minha mão, como que eu interpreto esses dados? Então, esse é um perfil. E na minha turma agora, tem algumas pessoas que têm uma agência, não conhecem sobre o tema, mas querem aprender a metodologia para vender o serviço para o seu cliente. Então, as pessoas querem, de fato, entender. Falar, cara, como que eu acho o propósito de marca? Ah, você acha o propósito com o Golden Circle. Me ensina a usar o Golden Circle, que eu quero usar com o meu cliente aqui também e vou vender para ele o serviço aqui de propósito por X mil reais. Então, um pouco desse perfil, geralmente são pessoas que já trabalham, já estudam, e elas querem desenvolver um pouco mais desse conhecimento. Show. Respondendo à sua segunda pergunta, que é exatamente qual habilidade que eu acredito que eu preciso desenvolver agora, eu tenho batido muito na tecla de entender contextos sociais, dinâmicas sociais. Tenho batido muito nessa tecla de, cara, branding é entender pessoas, comportamentos, vieses, tomadas de decisão, arquitetura de escolhas. Eu tenho ido muito para esse lado de entender que a marca, sim, ela tem peso, a comunicação tem um peso, a publicidade tem um peso, mas, cara, o ser humano tem uma maneira de decidir, de escolhas, ele tem influências externas, ambiente, pessoas, a maneira como se apresenta a informação. Assim, eu passei por um momento muito doido, há mais ou menos em outubro, novembro, que eu estava muito doido sobre vieses cognitivos. Estava o maníaco dos vieses da arquitetura de escolhas, porque quando você começa a entender que o viés do enquadramento faz uma pessoa tomar uma decisão baseado só na maneira como você apresenta a informação num site. Quando eu descobri que as pessoas elas não questionam a escolha que já vem pré-selecionada numa caixa. Então, se você tem um frete grátis e o frete pago, se você tiver a bolinha, a caixa de seleção já no frete pago, e você dizer que aquele frete está em primeiro lugar, as pessoas tendem a não trocar, porque elas acreditam que se está selecionado é porque alguém já achou que era melhor. É o Então, eu recomendado. comecei, é o recomendado, e aí a maneira como você apresenta, então uma Não, tag. quando aparece aqueles boxes de pergunta, e aí sempre tem uma das opções, tem entre parênteses recomendado. Acabou. Exato, É nesse. é nesse. E assim, efeito manada, o quanto as pessoas de fato, né, elas são movidas por isso. Tipo, se está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Elas não pensam muito. Então, eu tenho olhado muito para essa habilidade, que eu acho que é uma habilidade que eu quero desenvolver muito, e principalmente contextos sociais. Né? Eu acabei de fazer um trabalho para o pessoal da Whirlpool e a gente está fazendo um trabalho sobre geladeiras. Cara, assim, a gente fez uma pesquisa etnográfica no Brasil inteiro e, assim, cara, a realidade que a gente vê na TV, na internet, não é o Brasil, cara, não é o Brasil. Uma das coisas que mais me fascinou, assim, a gente foi para algumas casas que as pessoas tinham geladeiras há 8, 10 anos e eram geladeiras brancas que ficaram amarelas, né? Normal, elas perderam a cor. E aí as pessoas fizeram o quê? Enveloparam a geladeira. Sim, sim. Enveloparam.
E aí as pessoas fazem conjuntinho de pano de prato para botar em cima da geladeira, no fogão, e você fala, cara, o que acontece? A pessoa guarda panela dentro da geladeira, e aí se ela é classe C e D, ela guarda panela, que se ela é classe A, ela não guarda. Se É. ela é classe C e D, ela se incomoda ela não se incomoda com o degelo que não é seco, né? Aquele degelo molhado, que Sim, molha a sim. cozinha inteira, mas se é classe A. Então, assim, não é esse o Brasil que a gente conhece, da Faria Lima, São Paulo, e eu tenho ficado cada vez mais assim interessado em conhecer muitos esses contextos sociais. Na Me Poupe foi algo que também me trouxe muito olhar sobre isso, né? As pessoas não querem investir, as pessoas não sabem investir, elas não investem porque elas não sabem. Não, cara, elas não investem porque não sobra dinheiro. É. Não é porque elas não querem. Todo mundo quer. Quem que não aprendeu que colocar o dinheiro rende e o dinheiro volta para você? Todo mundo aprendeu isso em algum momento. Mas como você investe quando não sobra? E aí, quando você vai para dados, 80% dos brasileiros em 2019 não conseguiram juntar dinheiro. Como você quer que eles investam? Não Uhum. sobra dinheiro. E aí você vê todas as marcas falando de investimento, investir é para você, que você vai ficar milionário. E aí você fala, cara, não sobra. As marcas estão um pouco preocupadas em fazer você economizar, em fazer você gerar renda extra, em fazer com que o dinheiro sobre para que você invista. E aí você não vê a XP ensinando as pessoas a economizar, você não vê a Rico, você não vê a Clear Corretora, você não vê, cara. E você fala, pô, cadê a marca que vai me ajudar a fazer Hum. exatamente a principal dor do brasileiro, que é fazer sobrar dinheiro? Não tem. Então, eu vejo claramente que tem um lugar aí que você fala, cara, tem gente que tá alheia à realidade, está olhando só para o aspecto mercadológico, de serviço, de produto. De novo, voltamos ao beabá de 95 do Aker, que você olha e você fala, cara, quem é que está olhando para isso, bicho? Não tem ninguém. Aí você vê um Nubank que consegue surfar uma É, certa onda. é, Você fala, pô, sim, brasileiro, cara, ele precisa de um cartão de crédito com limite de R$ 400, e você tem que confiar nele, porque ele não tem. é Você vai isso. ter que confiar. Eu preciso facilitar. Cara, o aplicativo tem que rodar no Android 2, sabe? Tem que entrar no. Ele precisa rodar no celular que tem tela de 2 polegadas e tem que funcionar bem, e tem que ter acesso. Então, eu tenho olhado muito para essa habilidade, sabe, André? Assim, eu preciso muito tá atento a essas coisas, porque é muito fácil a gente olhar para a referência de concorrência e olhar muito para o desejo do cliente de crescer, de ser premium, de ter um valor agregado. E você fala, cara, o Brasil não é esse que você está projetando, bicho. Não Não, é. esse Brasil que você está falando, ele provavelmente corresponde a mais da metade do Brasil, né? Uhum. Então, é a grande maior parte do Brasil, isso que você está falando. Quando eu comecei, meu primeiro trabalho foi de vendedor em loja de roupa no Bom Retiro. Não sei se você está Clássico, familiarizado. clássico, clássico. Sim, sim, sim. Aqui em São Paulo tem uma rua chamada José Paulino, que é a Também rua clássica para vender roupas, né? para vender roupa e tipo é atacadão, é povão, é tipo classe C mesmo, até inferiores. E eu comecei, meu primeiro trabalho foi lá, primeiro trabalho da minha vida foi lá. E foi um grande choque dessa realidade, né? Porque é verdade, né? A gente que mora mais nas regiões centrais de São Paulo, a gente perde a noção do tamanho do Brasil e do tamanho das diversidades de necessidades e de comportamentos e de bolhas que a gente tem dentro do Brasil. Então, eu achei muito interessante a sua resposta, cara, porque, cara, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre dar atenção para esse lado, sabe? A gente está sempre acostumado a ver, tipo, não, precisamos focar aqui no centro, tem o cliente da Faria Lima, tem o curso aqui na Paulista, tem o que, sabe? É uma bolha, né, que a gente sabe que a gente tá dentro. Então, você me surpreendeu positivamente, sabe? E aqui eu já estou fazendo, talvez seja até um pouco preconceituoso o que eu vou falar, mas é um preconceito do bem. Eu acho que isso é uma característica que às vezes eu enxergo bastante em imigrantes, né? Pessoas que vêm de fora de São Paulo e vêm para São Paulo, só que não esquecem de onde vieram e não esquecem que Uhum. o Brasil não é São Paulo e não é Rio de Janeiro, né? Enfim, então, eu gostei muito da sua resposta, cara, de verdade. Eu acho que isso vale isso. Inclusive, a marca de roupa que eu trabalhei lá no Bom Retiro era uma marca nacional, claro, né? Ela tinha 20 anos, que
Ninguém conhece. Se eu te falar, você não vai saber. Ninguém sabe. Só que é uma marca estourada no Nordeste, sabe? Era uma Como marca de chama? Ídios, tinha um tubarão, Índios. que tinha um tubarão Ah, lá. sim, conheço. Lá no Nordeste, ela patrocinava surfistas, sabe? Aham, total, E total. aqui em São Paulo era só atacado. E o pessoal do Nordeste vinha para São Paulo para comprar atacado para levar para o Nordeste. Sim. Então, assim, existe um Brasil muito maior do que a gente está acostumado a conversar. E eu gostei muito do que você me disse. E, enfim, a gente está aqui há já mais de 1 hora e meia conversando. Querido, eu poderia ficar conversando com você e tenho certeza que a gente vai conversar diversas outras vezes, mas eu queria já encaminhar para o encerramento. Eu queria te agradecer antes de qualquer coisa e queria também dar oportunidade, né, para você falar sobre a sua segunda turma que já está aberta. Queria abrir a oportunidade para você falar do seu Instagram, que eu recomendo que todo mundo siga, né? E não estou falando porque eu estou conversando com ele, não, é porque eu sigo. Eu sigo já faz um tempinho. Então, eu recomendo de verdade, mas por favor, quero dar aí para você o espaço para você promover qualquer coisa que você queira promover. Muito bom. Eu agradeço novamente o convite. Acho que, cara, a gente pode ficar aqui horas falando. A gente está regado a vinho branco para quem não está vendo. E se a gente estivesse na casa um do outro, tenho certeza que a gente ia continuar conversando aqui até madrugada, trocando ideias. Se a gente está fazendo isso aqui ao vivo, então eu quero agradecer de novo. É, basicamente, gente, eu estou com a segunda turma aberta da imersão chamada Branding de Perto, tem uma proposta de justamente ensinar branding de perto, ou seja, são turmas ao vivo, com no máximo 10 pessoas, onde você tem a oportunidade de aprender branding comigo. Eu vou contar um pouco dessa história ao longo desses 12 anos que eu trabalhei usando todas essas técnicas para ajudar a construir essas marcas que eu falei. E você vai ter a oportunidade de abrir seu microfone, tirar dúvida, trazer seu exemplo. Então, basicamente, você está junto comigo ali de pertinho. Uma proposta é que seja um bate-papo, não seja uma aula chata, cheia de teoria. A imersão está dividida em 3 partes. Você tem fundamentos do branding, você tem toda a parte de introdução, e aí você tem uma parte prática, que é justamente como fazer, como encontrar o propósito, como definir um tom de voz, como definir uma identidade visual e verbal, para que você consiga se atualizar. A gente não vai entrar numa discussão de tipo de fonte e cores e psicologia das cores, não é bem isso, mas você falar da importância da identidade visual, identidade verbal e alguns exemplos para você entender. Então, a turma está aberta, quem quiser, galileonogueira.com/imersão, você se inscreve lá, eu te mando um e-mail, sou eu que mando, não é uma régua de CRM, então eu vou lá, mando um e-mail para você, falo com você, respondo seu e-mail, está tudo certo. E o meu Instagram é @galileonogueira, tudo juntinho, sem espaço, sem underline, sem nada, onde eu orgulhosamente agradeço também aqui a equipe Lona, né, basicamente, menino André e Matheus, pois já estou com 4.000 seguidores e, né, estamos aqui, já batemos o recorde. Eu entrei aqui, estava com 3.998, então ao longo desse podcast o André fez um post, eu já ganhei alguns seguidores na madrugada. Então, muito obrigado pelo apoio. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, fala sobre marketing, branding, comunicação, mas principalmente branding de uma linguagem muito fácil, onde você pode aprender identidade verbal assistindo Maze Runner, onde eu vou falar sobre a crise de imagem da Carol Conká e as falhas de branding que ela teve, o branding da Verdade. vacina e tantas outras coisas que acontecem nesse Brasilzão aí que despertam interesse, porque no final eu vejo branding em tudo, gente. Tudo tem branding. O André lá no começo falou que até a maneira como você segura a taça porque alguém segurou essa taça no passado, algum artista fez isso num filme, patrocinado por alguma marca que queria que você segurasse o copo desse jeito. Acho que tem um exemplo muito bom que esses dias eu escutei que eu fiquei passado, que o Moscow Mule, o famoso Moscow Mule, é uma bebida criada pela Smirnoff. Ela não é uma bebida criada por um barman, foi uma bebida criada pela Smirnoff, né, onde ela solicitou um barman para criar essa mistura, e ela popularizou a bebida, basicamente, da forma como ela é, usando o asset da Smirnoff. Então, basicamente, você toma hoje uma bebida que foi criada por uma marca lá atrás, e você nem sabe exatamente foi ela, mas ela se apropriou desse, e aí as marcas foram lá criando suas versões e tudo mais. Então, eu vejo branding em tudo, gente. Não tem como. Até na vacina tem um erro de branding. Se vocês quiserem saber, está lá no meu Instagram, que foi um dos posts mais bem-sucedidos que eu criei esse ano, que eu fiquei, assim, passado, que era justamente por que a gente está discutindo países onde a vacina foi fabricada ou marcas de uma vacina, sendo que não importa qual vacina você vai tomar, o importante é que você não tenha corona. É só isso. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um papo muito delícia. E logo menos, quem sabe, André Lona, também na imersão Branding de Perto, dando aula ali com a galera, fazendo uma participação especial, falando um pouco mais de design para branding também, quem sabe. Tamo aí.
Que honra, gente, que honra. E eu queria deixar claro, esse post da vacina é sensacional. É de explodir cabeça, emoji de cabeça explodindo. É muito legal mesmo, gente. E Amanhã tem mais, amanhã vai ter um outro post sobre vacinas, preparem-se. ele falou amanhã, no caso seria 28 de Amanhã, março, tá? exato, 28 Então, de março, desculpa, gente, perdão, que calma. vocês estão entrando, então entrem no Instagram que vocês vão ver o post já publicado. Já vai estar lá, já vai estar repostado por diversos influenciadores. A gente ainda não está com um prazo muito definido para a postagem disso aqui, tá, gente? Mas a gente está no processo. Então tá bom, vamos encerrar. Galileu, querido, obrigado mais uma vez. Matheus, meu editor, meu diretor, obrigado por estarem com a gente e até o próximo podcast. Até o próximo, gente. Muito abraço para os ouvintes do Marcados.